Uma pilha de papéis, por influência da força humana, caiu ruidosamente sobre a mesa, o que foi acompanhado por um grito acusando o homem de não valer nada e apenas fingir que estava trabalhando, já que o projeto foi um fracasso total. Apontando sem cerimônia o dedo para seu subordinado, o chefe acrescentou que não seria acreditado com nenhuma hora extra. Sam, de cabeça baixa, ouvia as palavras de seu chefe de que ele era apenas a escória da sociedade e que sua existência inútil não valia um centavo. Continuando a cobrir seu subordinado com maldições seletivas, o chefe de repente pegou o cinzeiro de vidro que estava sobre sua mesa. E um segundo depois, esse objeto, que funcionava como arma de arremesso, atingiu diretamente a parte temporal da cabeça do homem. Suas pernas cederam e um segundo depois Sam já estava caído no chão, onde, em meio aos gritos do chefe de que ele não precisava fingir, mas que precisava se levantar e sair do escritório, o sangue escorreu lentamente de sua cabeça quebrada. Espalhado pelo chão. Perdendo gradualmente a consciência, o homem pensou que tinha vivido uma vida verdadeiramente sem valor, onde achou positivo que esta vida tivesse chegado ao fim. Ao som de uma voz desconhecida informando que a ligação ao sistema e o renascimento foram concluídos com sucesso, Sam começou a abrir os olhos, onde viu uma silhueta masculina à sua frente. Seus primeiros pensamentos foram que a morte havia passado por ele, o que significava que precisaria fazer outro relato, onde ao mesmo tempo o jovem em frente gritava para ele fugir. Levantando o corpo com um braço e apalpando a cabeça com o outro, Sam disse que seguiria todas as instruções de seu chefe. No entanto, quando ergueu os olhos, o jovem ficou muito surpreso ao ver um punhado de estudantes parados na sua frente, em vez do chefe. Reconhecendo um dos jovens próximos como Uncle Brian, com quem estudará há muito tempo, Sam perguntou-se se ainda estaria inconsciente. Onde a sua presença não era no escritório, mas sim no campo desportivo da instituição de ensino, desafiava qualquer outra explicação. Então, relaxando, Sam caiu de costas na grama, com os braços bem abertos, e, pensando que era um sonho, lembrou-se que foi por causa de Ank que ele havia sido expulso da escola, onde, sem certificado, não foi contratado para nenhum trabalho normal, pelo que teve que concordar com o primeiro lugar que lhe apareceu, onde estavam dispostos a aceitá-lo. Onde passava os dias recebendo salários miseráveis e estando constantemente sob o jugo do malvado chefe desta empresa de terceira categoria. Essas lembranças desagradáveis fizeram Sam ficar de pé, onde imediatamente disse àquele por quem toda a sua vida foi destruída que Ank não era nada por si mesmo, mas só podia contar com o dinheiro de seus pais. Mas antes que o jovem tivesse tempo de terminar, Ank de repente deu-lhe um poderoso chute direto no corpo. Ajoelhando-se, o jovem, com falta de ar convulsivamente, notou que a dor do golpe era real demais para dormir. Pois bem, Ank, que não ficou indiferente à afirmação do adversário, aproximou-se e pediu-lhe que repetisse o que tinha dito. Porém, Sam continuou pensando que tudo era um sonho, e por isso disse que se lembrava de tudo perfeitamente, onde a história começava com seu colega de classe, a quem Ank estava assediando, mas Sam o impediu, colocando-o em uma posição estranha. Ao ouvir o que foi dito, o jovem abriu os dedos, dizendo que agora seu oponente definitivamente estaria em apuros. Outros jovens que estavam por perto, acompanhando seu líder, notaram que aquele cara excessivamente arrogante deveria ter quebrado alguma coisa. Sam, sorrindo perplexo, percebeu para si mesmo que isso era apenas um sonho e, portanto, nada aconteceria com ele. Neste momento, um dos acompanhantes de Ank pediu-lhe permissão para ser o primeiro a punir o atrevido, com o que ele concordou. Sam tentou lembrar o que havia lido que trouxe seu subconsciente as lembranças dos anos escolares, e consequentemente, a esse sonho. Mas de repente o cara que apareceu na sua frente, invocando algumas forças, rasgou suas roupas apenas com a tensão dos músculos de seu corpo. Depois disso, Sam viu como a perna desse bandido voou no ar e agora pousou rapidamente em sua cabeça. O instinto de autopreservação não lhe falhou, onde o jovem conseguiu evitar o golpe, literalmente pulando no local. E seu adversário inesperado, percebendo em que direção o jovem deveria pousar, imediatamente continuou o ataque, levantando a mão. Sam viu a mão do bandido se aproximando dele, e uma voz de repente anunciou a descoberta de uma ameaça mortal e a ativação da proteção. Mas percebendo que não tinha mais tempo para se esquivar do golpe, o jovem fechou os olhos, preparando-se para receber o golpe. Mas de repente a mão de seu oponente pareceu simplesmente descansar contra seu corpo sem causar nenhum momento, o que causou reações correspondentes tanto de quem atacou quanto de Sam. Depois disso, o jovem, que acreditava em si mesmo,
fez um gesto obsceno ao oponente, dizendo que ele não havia comido muito mingau e que deveria ter treinado um pouco mais antes de entrar na briga. Então o lutador enfurecido atacou seu oponente, desferindo-lhe vários golpes em diversas partes do corpo. Mas o resultado de nenhum de seus ataques mudou, e Sam respondeu dizendo que agora era sua vez de tentar, onde com apenas um movimento de sua perna atingiu o ponto masculino mais vulnerável, onde uma dor aguda e intensa congelou tudo em seu oponente, até mesmo a capacidade de emitir sons. E o vencedor desta curta luta, sorrindo alegremente, perguntou aos demais quem queria ser o próximo. Anki, chamando o perdedor de uma palavra não muito lisonjeira, instruiu seus dois capangas a lidar com o garoto arrogante. Onde estão esses dois, tendo se tornado como seu antecessor, também invocando certas forças, rasgando suas roupas? E estavam acompanhados por alguém que já havia experimentado o poder do golpe de Sam. Olhando para seus oponentes, o jovem gritou que eles eram apenas pessoas sujas que não eram capazes de nada além de intimidar e espancar os fracos. Mas antes que o sistema tivesse tempo de anunciar uma ameaça, cuja proteção era apenas 50% possível, o jovem recebeu um forte golpe no corpo, onde ele imediatamente sentiu como várias de suas costelas literalmente quebraram com o golpe. Ele próprio foi jogado para trás vários metros por esta onda de choque. Este não foi um simples golpe utilizado por um de seus novos oponentes, onde para desferi-lo era necessário desenvolver e dominar a energia que, deitado na grama e exausto de dor, Sam se perguntou por que os ataques do primeiro inimigo foram inofensivos para ele, e o último ataque foi quase fatal. E o sistema imediatamente explicou que 100% de proteção só será fornecida se o nível de desenvolvimento do inimigo for igual ao do dono do sistema, onde ao ouvir isso, Sam ficou muito chateado, notando que mesmo em sonho nem tudo funciona. Aconteceria do jeito que ele queria. Mas então o sistema disse que o proprietário não estava sonhando, já que seu corpo anterior havia morrido há muito tempo como resultado do ferimento. Onde agora o jovem está de volta ao seu próprio corpo, como era durante os anos escolares e no momento correspondente da sua vida. Enquanto Sam conduzia essas negociações inéditas, seus oponentes se aproximavam. E de repente uma chuva de golpes caiu sobre o jovem, onde o sistema só teve tempo de notar quanto dano foi bloqueado, em 100 ou 50%. A cada golpe que recebia, o jovem sentia que suas forças o estavam abandonando e sua consciência se tornava cada vez menos clara. O sangue escorreu pela cabeça quebrada e chegou aos olhos, e o sistema continuou a relatar o grau de bloqueio do dano. E finalmente, devido aos ferimentos e perda de sangue, o jovem perdeu a consciência e desmaiou. Os olhos de Sam começaram a se abrir lentamente, onde ele ouviu a voz surda do sistema, que informava a restauração de seus órgãos internos, cérebro, ossos. E finalmente, sentindo força em si mesmo, o jovem pulou na cama, pensando que esse sonho era de alguma forma muito longo. Olhando em volta, o jovem notou que estava numa enfermaria de hospital. Então o jovem prestou atenção ao estado de seu corpo, examinando seus braços, pernas, corpo e apalpando sua cabeça. Instantaneamente, sua memória voltou a eventos recentes em que uma multidão de seus colegas simplesmente o chutou no campo de futebol, o que criou nele a compreensão de que esses acontecimentos não poderiam terminar sem consequências para sua saúde. Pulando da cama, Sam foi até o espelho, onde, olhando-se, notou que não só estava vivo, mas também não tinha um único arranhão. Ao que o sistema explicou imediatamente que neste momento o corpo do hospedeiro está completamente restaurado, e se de repente estiver em perigo mortal, a função de autocura será acionada. Depois de ouvir as explicações, o jovem notou que esta era uma função bastante útil. Tendo recorrido ao sistema, o jovem pediu-lhe informações mais detalhadas sobre as suas novas capacidades e condições de cooperação com o sistema. Ao que o sistema explicou que queria apenas apresentar o painel de controle, o que Sam fez imediatamente. Onde, depois de algum tempo gasto na aplicação da força de vontade, uma certa tela começou a aparecer no ar. E agora o jovem já estava olhando para a tela, que refletia todas as informações significativas sobre os pontos de dano recebidos, as habilidades e o nível do dono. Tentando entender a estrutura do sistema, o jovem notou que a proteção está sempre ativa e acumula pontos de dano, onde no momento ele possui 27 desses pontos, o que significa que recebeu exatamente essa quantidade de acertos ontem. Lembrando que já havia sido anunciado pelo sistema, o jovem lembrou que se o inimigo for igual, ele absorve 100% do dano, e se for mais forte, a absorção cai para 50%. Portanto, se ele lutar com um oponente igual,
Então cada golpe acrescenta apenas um ponto de dano a ele, onde todo o dano recebido é absorvido, o que significa que ele não sentirá dor. Se o inimigo for mais forte, cada golpe trará 5 vezes mais pontos, mas a dor do golpe também será sentida. O sistema também fornecia um depósito onde os pontos de dano acumulados podiam ser trocados por habilidades e itens úteis. Assim, verifica-se que para subir de nível ele precisa ser espancado constantemente, o que não deixou Sam muito feliz, já que o Revival lhe prometeu a oportunidade de se vingar e não ser espancado novamente. Mas então o sistema anunciou que apareceriam tarefas diariamente para desenvolver as habilidades do proprietário. E então foi dublado um deles, segundo o qual o dono deve passar pelo menos 3 horas por dia treinando resistência, flexibilidade, força e aprimorar sua técnica, ao que Sam, apontando para sua perna, respondeu que não dá para fazer muito treinando em um elenco. Naquele momento, ouviu-se um barulho atrás da porta, e a maçaneta caiu sob a influência da força de alguém. No entanto, a rapidez do jovem foi suficiente para voltar instantaneamente à cama. E as enfermeiras que chegaram estavam discutindo o porquê de Sam ainda não ter acordado, onde suas habilidades de regeneração surpreenderam a todos, já que normalmente leva 10 meses para se recuperar de seus ferimentos, enquanto tudo cicatrizou para ele em 6 horas. Mas então o jovem deixou claro que não estava mais desmaiado e as meninas, encantadas com o fato de o paciente ter recuperado a consciência, imediatamente começaram a perguntar sobre seu bem-estar. Olhando para seus primeiros visitantes, Sam perguntou como ele veio parar aqui. Ao que uma das irmãs explicou que Cartin Jones, colega de classe de Sam, o havia levado ao hospital. Relembrando a primeira beldade da escola, o jovem também se lembrou de como em sua vida passada Ank tentava constantemente assediar a garota, mas Sam não permitiu, o que acabou mal para ele. Então nesta vida ele, aparentemente, a defendeu, mas nem imaginava que ela o trataria com tanta atenção. Percebendo que o jovem havia caído em algum tipo de prostração, as enfermeiras perguntaram se estava tudo bem com ele. Ao que Sam respondeu que todo o seu corpo doía, ele sentia tonturas e periodicamente sentia muita náusea. Ao que uma das meninas explicou que estas são consequências de uma concussão, onde o jovem simplesmente precisa de mais descanso. Tendo-lhe dito para permanecer em repouso na cama e telefonar caso acontecesse alguma coisa, as enfermeiras saíram do quarto. Deixado sozinho, Sam ficou muito surpreso ao ver que as meninas não viram uma tela transparente com um cronômetro pendurado no ar. Mas decidindo que não valia a pena pensar muito nisso, Sam desabou na cama do hospital, decidindo que era realmente melhor para ele descansar, já que a adaptação a este novo mundo também exigiria forças. De repente ele notou sua mochila, notando os méritos de Cartin, que trouxe aqui não só ele mesmo, mas também não se esqueceu de suas coisas. Enfiando a mão dentro, o jovem achou sensato primeiro se familiarizar com a história deste mundo. Ao abrir o livro, o jovem viu que, além dos acontecimentos históricos comuns, ele também descrevia a história do desenvolvimento da energia humana, onde se dizia que as primeiras pessoas que aprenderam a utilizar a energia surgiram há cerca de 300 anos. Ao praticar o gerenciamento de energia, a pessoa se desenvolveu a ponto de poder começar a administrar suas capacidades físicas. Com o tempo, a arte da gestão de energia desenvolveu-se num sistema específico de 3 etapas, cada uma das quais consistia em mais 3 subetapas. Havia 3 formas principais de desenvolver a energia interna, com o exercício físico em primeiro lugar. O segundo lugar foi ocupado por diversos artefatos, ao absorver os quais foi possível aumentar a quantidade de energia. E por último, em terceiro lugar estavam os mundos paralelos e outros, cujas entradas estavam espalhadas por todo o mundo, onde era possível aumentar a energia ganhando experiência. Segundo rumores, os seguidores da terceira direção têm a maior força e poder, ocupando posições-chave neste mundo, inclusive nos negócios e no governo. Exalando, Sam notou que ele, aparentemente, não havia alcançado nem a barra mais baixa aqui, e é por isso que foi intimidado e espancado neste mundo. A longa leitura foi cansativa e aos poucos o jovem sentiu as pálpebras ficando cada vez mais pesadas. E logo ele caiu em um sono profundo e saudável, esquecendo-se completamente de uma tarefa que precisava realizar. O jovem acordou com o fato de a voz do sistema informar que ele não havia concluído a tarefa de um treinamento de 3 horas. Pensando que havia esquecido completamente, o jovem começou a sair rapidamente da cama. Mas antes que ele tivesse tempo de se sentar completamente, um portal se abriu logo abaixo dele, o que o levou a um horror ainda maior. Depois disso, o suporte sob ele desapareceu e Sam começou a cair nas profundezas negras da passagem aberta para outra dimensão.
Sentindo-se completamente desamparado, o jovem só conseguiu gritar. Mas então seu voo terminou repentinamente, onde o jovem pousou sem muito sucesso no chão de alguma sala. Observando que foi muito doloroso pousar, só olhou em volta, tentando entender onde o sistema o havia jogado. Mas seus pensamentos foram interrompidos por um farfalhar que ficou mais forte à medida que ele se aproximava. Virando-se, o jovem viu um enorme monstro com longos tentáculos bem na sua frente. Ele olhou horrorizado quando um desses tentáculos, que, além disso, também estavam cobertos de espinhos, subiu no ar. E finalmente, seus nervos não aguentaram, e Sam gritou uma pergunta para o interlocutor invisível, perguntando se ele queria entender o que estava acontecendo aqui. Enquanto isso, o membro infernal iniciou seu rápido movimento em direção ao alvo, onde o jovem não encontrou nada melhor do que tentar bloquear o golpe, que acabou não sendo fraco, onde danos adicionais, é claro, foram causados pelos espinhos. Jogado para o lado, Sam novamente bateu dolorosamente na superfície do chão da sala onde foi punido por não ter completado a tarefa designada. Sentado e estremecendo de dor, o jovem perguntou ao sistema por que ele, já tendo apanhado na vida real, deveria receber surras aqui também. Ao que o sistema explicou imediatamente que se trata de um castigo onde ele deve fugir dos ataques dos tentáculos 50 vezes em tempo ilimitado, onde até que a tarefa seja concluída ele nunca mais retornará ao mundo comum. Olhando para o monstro e seus terríveis membros, a tarefa de se esquivar 50 vezes parecia algo saído da ficção científica para o jovem. E um dos membros sinistros estava novamente se preparando para desferir seu golpe terrível e possivelmente fatal. Levantando-se, Sam instruiu-se a não entrar em pânico, porque ele já havia morrido uma vez, o que significa que ele poderia definitivamente escapar de alguns tentáculos. Depois de esperar o momento certo, o jovem deu a si mesmo a ordem de se mover em voz alta. E ele conseguiu sair da linha de ataque do membro pontiagudo do monstro literalmente pouco antes do momento do golpe. Satisfeito consigo mesmo, o jovem observou que a velocidade não importa, o principal para ele é ver e antecipar o movimento do adversário. Ocupado com suas conclusões, Sam não percebeu como, por outro lado, o outro membro do monstro já estava quase perto de sua cabeça, onde, um momento depois, sua cabeça recebeu um golpe esmagador. Mais uma vez jogando o jovem vários metros para trás, onde novamente bateu dolorosamente no chão. Levantando-se e esfregando o local do golpe, Sam praguejou alto, notando também que não estava preparado para o golpe. Mas antes que o jovem tivesse tempo de descobrir alguma coisa, vários golpes choveram sobre ele, um após o outro, em diferentes partes de seu corpo. E então, com um dos golpes, foi novamente jogado vários metros para trás, onde, superando a dor sentado no chão, o jovem não conseguia mais descobrir como resistir a esse monstro. E assim que ele decidiu organizar seus pensamentos e se levantar, de repente um dos tentáculos mergulhou rapidamente em sua perna. E quando o monstro puxou o membro para trás, Sam, sentindo uma dor terrível, caiu no chão. Imediatamente, o sangue começou a escorrer de suas feridas, e o próprio jovem não teve mais forças para se levantar. Nesse mesmo momento, o sistema anunciou que o proprietário estava em estado crítico e iniciou o processo de recuperação, onde todo o corpo de Sam foi repentinamente coberto por uma espécie de névoa branca e espessa, que teve um efeito curativo. Como a cura ocorria muito mais rápido na arena de punição do que no mundo real, o sistema anunciava que em poucos segundos o dono voltaria à ação. E agora o dono do sistema já estava de pé novamente, preparando-se para fugir do próximo ataque do monstro. Esquivando-se do tentáculo, Sam notou que seu sofrimento não foi em vão. Afinal, agora ele se acostumou com a velocidade do inimigo e estudou a forma de seus movimentos, o que lhe permite esquivar-se perfeitamente. Mas de repente o jovem sentiu algum tipo de fluxo pulsante circulando por todo o seu corpo. Ele sentiu que esse calor interior lhe permitiu controlar melhor o corpo, concentrar-se e manter a mente tranquila. Evitando outro ataque, Sam disse presunçosamente que estava por perto e que o monstro poderia atacá-lo com segurança. Depois disso, o jovem declarou com segurança que hoje derrotaria definitivamente seu oponente e sairia da arena do castigo. Durante vários segundos, seu oponente não mostrou nenhum sinal de vida, mas de repente todos os seus membros começaram a se mover ao mesmo tempo. Sam só pôde assistir com horror enquanto todos os tentáculos que seu oponente possuía se aproximavam dele de uma só vez, onde, um segundo depois, uma chuva de golpes fortes caiu sobre seu corpo, tentando se proteger dos quais, o jovem apenas repetiu que agora morreria definitivamente. Quando o ataque terminou e os tentáculos recuaram, o corpo ferido de Sam ficou caído no chão,
sem sinais de vida. E o sistema, tornando-se mais ativo, anunciou o início do processo de recuperação, durante o qual o jovem notou que apesar da rápida cicatrização das feridas, as dores ainda permaneciam. E assim, sob o relatório do sistema de que o progresso da tarefa era zero, Sam levantou-se, notando que o fluxo de energia continuava a circular nele. Olhando para o adversário, o jovem notou que por ter capacidade de recuperação, isso significa que terá chances de sair daqui mais cedo ou mais tarde. Portanto, sorrindo para o monstro, Sam disse que estava pronto para lutar com ele novamente. E assim o monstro começou a atacar, onde o jovem se esquivou de 1, 2, 3 golpes, ao som de um sistema marcando pontuação. Mas de repente um dos tentáculos conseguiu tocar seu ombro, onde o sistema imediatamente anunciou que a esquiva não teve sucesso e o contador foi zerado. E enquanto seu corpo estava sendo restaurado ao seu estado original, o jovem teimoso gritou que o queria novamente. E agora ele novamente se opôs decisivamente ao seu oponente invencível e sem precedentes. E 3 horas depois, quando o contador do sistema já contava 23 encostas, um dos tentáculos conseguiu atacar, gerando os resultados. Após 6 horas de luta, o jovem evitou com maestria vários ataques dos membros do monstro, e o sistema só conseguiu manter a pontuação. Virando a cabeça para a esquerda, Sam falhou no ataque do monstro e o sistema contou 49 esquivas. E então, percebendo o movimento de outro tentáculo, o jovem inclinou-se um pouco para trás e para o lado, após o que foi anunciado que o número de evasões de ataques era de 50. Onde no mesmo momento o monstro foi desativado, e o sistema anunciou que o dono havia completado a tarefa e seu retorno seguro ao mundo normal. Exausto de fadiga, Sam notou com alegria que ainda era capaz de dar conta dessa tarefa. E agora o jovem já estava em seu quarto, onde retomou os estudos. A enfermeira que entrou disse que seria melhor para ele não estudar, mas sim descansar, ao que Sam respondeu que em breve teria prova e por isso precisava se preparar. Em seguida, a menina disse que muito provavelmente o jovem faltaria ao exame, o que o levou a perguntar o motivo. Ao que a enfermeira explicou que hoje o Ankh já tinha vindo ao hospital, querendo chegar até o Sam, mas não foi autorizado a entrar, então disse que iria bater nele após a alta. Depois disso, a garota acrescentou que Ankh conectou suas conexões e o jovem foi suspenso do exame. Claro, esta foi uma notícia chocante, com a qual Sam ficou muito insatisfeito, e gritou bem alto. A menina acrescentou que por estes motivos é melhor que o jovem fique internado para proteger a sua vida e saúde. Já saindo da enfermaria, ela notou que no mundo moderno é muito difícil permanecer apenas uma boa pessoa. Deixado sozinho, o jovem começou a pensar que seu velho conhecido Ankh se revelou muito mais cruel do que ele poderia imaginar, o que, no entanto, não deu motivos para ficar chateado, mas apenas estimulou o jovem a se tornar ainda mais forte. E embora o sistema anunciasse que o proprietário teria novamente a tarefa de se exercitar fisicamente por 3 horas, Sam decidiu que o exercício na arena de punição seria muito mais útil. E assim, em vez de praticar treinamento físico, o jovem esperou calmamente até que o tempo previsto para a prática de esportes acabasse. E por fim, o prazo expirou e o sistema anunciou que o proprietário agora seria redirecionado para a arena de punição. Desta vez, um portal se abriu acima da cabeça daquele que havia transgredido o sistema, puxando-o para dentro. E uma vez na arena, Sam viu que desta vez não era apenas um monstro que se opunha a ele, mas um monte de criaturas. Mais uma vez, o objetivo era fugir dos ataques inimigos 50 vezes seguidas, onde o jovem exclamou alegremente que estava pronto para começar. Depois disso, todos os monstros à sua frente foram ativados e avançaram contra sua vítima. A batalha foi repetida muitas vezes, onde a cada abordagem subsequente Sam se esquivava cada vez melhor. E por fim, o sistema anunciou que a próxima tarefa foi concluída com sucesso pelo proprietário. E o jovem começou a sentir cada vez mais a energia fluindo por seu corpo, que claramente se tornava mais abundante. E então o sistema emitiu uma notificação de que, como recompensa pela conclusão de tarefas, a quantidade de Ki experiência foi aumentada, onde o próprio Sam observou que mesmo isso ainda não era suficiente para derrotar Ankh. Mas de qualquer forma, a tarefa foi cumprida e foi preciso primeiro sair da arena do castigo, onde na enfermaria já era possível pensar no que fazer a seguir. Mas de repente a sala pareceu começar a desabar, o que o jovem claramente não esperava e até gritou de surpresa. Um segundo depois, o sistema emitiu uma notificação sobre a oportunidade de completar uma tarefa bônus, encontrando um dos monstros mais fortes, onde o prêmio era um aumento de Ki, com o qual, é claro, Sam concordou imediatamente. E assim que o menu do sistema desapareceu,
Pedras começaram a cair do teto novamente, e o jovem não sabia que tipo de truque esperar e de onde esperar. Mas sua atenção foi atraída pelo som sibilante do ar cortante. E apenas virando a cabeça, o jovem viu algo enorme correndo direto em sua direção. Um golpe terrível de um enorme martelo derrubou Sam, jogando para o lado vários metros. Onde, levantando-se e enxugando o rosto, o jovem olhou para seu novo adversário, notando que nunca tinha visto nada parecido em sua vida. Afinal, bem na frente dele estava uma criatura desconhecida com 4 membros e um enorme martelo na ponta da cauda. Enquanto o jovem pensava que essa tarefa definitivamente não seria fácil, o sistema anunciou que Sam precisava resistir ao monstro por 30 minutos. E agora, já esquivando-se de outro ataque, o jovem notou que, tendo em conta a possibilidade de recuperação, aguentar 30 minutos não seria um grande problema. Mas de repente ele percebeu que esse monstro não iria esperar o momento até que seu oponente se recuperasse, já que o monstro continuou seus ataques apesar dos ferimentos e do modo de recuperação. O enorme martelo, cujo impacto Sam já havia experimentado, foi novamente erguido acima de sua cabeça para golpear. Tentando evitar o golpe mortal, o jovem saltou para o lado em relação à trajetória da cauda do monstro, onde, caindo no chão, o jovem notou que, aparentemente, esse monstro tinha como objetivo definitivo matá-lo. E então o sistema também deu a conhecer que o proprietário já tinha sofrido muitas lesões, onde o tempo de recuperação aumentou, e a eficiência dos seus movimentos foi reduzida em 10%, o que certamente não acrescentou alegria. O oponente do usuário culpado do sistema, que perseguia bônus, já preparava um novo ataque, elevando seu martelo à altura máxima. O golpe foi de uma força monstruosa, do qual Sam tentou se proteger com as mãos, enquanto se deslocava para o lado. Embora a força não tenha atingido o jovem diretamente, seus braços ficaram quebrados em vários lugares. A dor era infernal e, entretanto, o sistema afirmava que o proprietário apresentava ferimentos graves, convidando-o a abandonar a arena. Sam estava pronto para concordar com esta proposta, mas no último momento ele congelou de repente. De repente, ele se lembrou de como um cinzeiro voou em sua cabeça, tirando sua vida. Ele se lembrou daquele golpe humilhante no campo de futebol, onde mais tarde foi parar em uma cama de hospital. E então ele decidiu ficar na arena, onde naquele exato momento o monstro lhe desferiu um forte golpe. Tendo voado para trás, o jovem se viu na beira da arena, batendo na parede da sala. Incapaz de mover os braços quebrados, Sam olhou para o monstro, tentando pensar em uma maneira de aguentar até o fim. E agora ele notou que esta arena de punição pode muito bem se tornar seu último refúgio, onde ninguém jamais o encontrará. Mas então, olhando para o oponente que se aproximava, Sam notou que o monstro não era apenas forte, mas também incrivelmente rápido. Porém, ele também tinha um lado fraco, onde, se você analisar todos os seus ataques, ele claramente não era inteligente o suficiente. E isso deu uma boa vantagem, pois ao lidar com um adversário não muito inteligente, você sempre pode prever todos os seus movimentos. Enquanto o jovem desenvolvia um plano de ação, o monstro já estava por perto e olhando para onde seu oponente não tinha pressa em descer. Sem esperar que Sam descesse, o monstro desferiu outro golpe com sua terrível cauda, da qual, no entanto, o jovem se esquivou saltando para baixo. Lá ele notou que há espaço suficiente na arena para desviar de golpes, onde o principal é não se deixar encurralar. Mas então, com outro golpe, o jovem foi novamente jogado para a beira da arena. Depois disso, ele começou a realizar ações cada vez mais ativas para se esquivar do martelo, e o sistema só conseguiu contar os minutos. Mas então, o movimento rápido da cauda ainda alcançou o jovem quase exausto. Mais uma vez jogado na beira da arena, Sam ficou ali sentado com dor e chegou à conclusão de que estava prestes a perder a consciência. E o monstro já havia chegado muito perto, balançando para acabar de uma vez por todas com sua vítima. O monstro nunca havia desferido um golpe pior durante todo o confronto, e Sam só conseguia pensar em como resistir de alguma forma. E de repente um sorriso apareceu em seu rosto, porque o sistema anunciou que o proprietário havia passado no teste com sucesso. E assim, depois de alguns momentos, o jovem já estava deitado em sua cama de hospital, regozijando-se por ter conseguido suportar tudo o que lhe aconteceu, e o sistema anunciou uma recompensa, bem como uma recuperação que levaria 8 horas. Continuando a estudar nova literatura por conta própria, Sam de repente ficou encantado com as informações que encontrou, onde foi dito que uma pessoa que treina é capaz de transformar seu ki e usar seu poder nas lutas. Só agora ele entendeu que tipo de calor havia em seu corpo,
onde imediatamente tentou transformar a energia em algo material. E enquanto testava suas novas capacidades, o sistema emitiu uma tarefa segundo a qual ele deveria marcar 100 pontos de dano durante o exame, o que levou o jovem à ideia de que era hora de agir. Muitos jovens corriam para ver o que acabava de ser postado no fórum estudantil, enquanto discutiam se esse louco ainda estava vivo. Enquanto isso, uma enorme multidão já havia se reunido em frente à escola, parada e ouvindo o que o homem no palco lhes contava. Esse homem era Sam, que, gritando seu nome em um megafone, chamou Uncle Brian para ir até ele agora mesmo. Sem parar um segundo, o jovem continuou a ligar para o seu antigo inimigo, dizendo que já estava cansado de esperar por ele aqui. E os alunos que estavam por perto ao princípio não conseguiam entender o que isso estava acontecendo diante de seus olhos. Mas depois de alguns segundos, a multidão se encheu de discussões sobre o que estava acontecendo, com alguns dizendo que Sam estava provocando Ankh, outros simplesmente o chamando de psicótico. Mas todos concordaram que, depois de suas declarações descuidadas, Sam definitivamente não viveria muito. E alguém até decidiu tentar ser o primeiro a encontrar Ankh e denunciar o atrevido, conquistando assim seu respeito. Ouvindo o que vinha da multidão, Sam notou que isso não era suficiente e que a situação precisava ser agravada ainda mais. E então passou para insultos específicos, dizendo que Ankh estava escondido como um rato em um porão, e que ele se lisonjeou ao tentar atrair a atenção de uma beleza como Catherine, onde com seu rosto nojento Ankh não tem chance não só dessa garota, mas de qualquer outra. Depois disso, o jovem, sorrindo, notou que hoje não apenas declarava guerra ao seu antigo inimigo, mas também queria fazer outro anúncio, onde a partir de hoje Catherine se torna sua namorada e fica sob sua proteção. E se um cachorro como Ankh de repente se atrever a olhar de soslaio na direção dela, ele primeiro quebrará os membros, depois arrancará os olhos e finalmente o privará da capacidade de procriar. Depois de ouvir declarações tão altas, a multidão começou a dizer que agora isso definitivamente não terminaria facilmente para Sam, já que Ankh estava de olho em Catherine há muito tempo. Onde algumas pessoas não acreditaram que esse cara no palco simplesmente decidiu ir contra o próprio Ankh. E outros já estavam discutindo como no próximo ano a escola anunciaria um dia em memória dedicado ao falecido Sam Stone. E por perto, Kartin, uma de suas amigas, deu a entender que Sam, na verdade, tinha acabado de confessar seu amor por ela. A garota, abaixando a cabeça, notou mentalmente com tristeza que o jovem estava agindo de forma imprudente, já que Ankh simplesmente o destruiria. Mas imediatamente olhando para a cena onde Sam continuava a encobrir seu inimigo com uma variedade de palavras, Catherine notou que esse cara salvou muitas vezes, o que significa que agora era a vez dela de ajudá-lo. E enquanto o jovem continuava a se apresentar, uma figura apareceu de repente em uma das janelas do prédio da escola, onde, como se viu, o próprio Ankh foi até a janela e visitou a sala do diretor da escola. Olhando para baixo, ele imediatamente notou seu inimigo de longa data, Sam Stone, perguntando-se o que ele estava fazendo aqui no dia em que os alunos se inscreveram para o exame. Virando-se para o diretor próximo, Ankh perguntou por que esse cara foi subitamente autorizado a fazer os exames. Ao que o diretor respondeu que às vezes as pessoas, claro, se comportam de maneira ignorante, mas ele tem certeza de que Sam acabará abandonando os estudos. E o jovem gritou que não imaginava como poderia forçar seu inimigo a expulsar sem matá-lo. O diretor disse que foi preciso muito esforço para primeiro expulsar aquele jovem e depois ainda mais para reintegrá-lo para passar no exame. No entanto, o jovem atrevido perguntou com voz arrogante se o diretor realmente se recusava a cumprir sua vontade. Ao que o homem respondeu timidamente que não iria de forma alguma contradizer o Sr. O'Brien e tentaria resolver o problema. Já sozinho no escritório, o diretor suspirou de alívio e lembrou que hoje sua carreira poderia ter chegado ao fim. E então chegou o dia do exame, onde o diretor explicou que existiam muitos portais para outros mundos espalhados pelo seu mundo, mas hoje uma dimensão criada artificialmente foi usada para o exame. O portal que os alunos estão agora a ver irá levá-los para a dimensão do exame, onde terão de passar em testes para passar no exame. E antes de ir para o exame, cada aluno receberá 2 itens especiais e muito importantes, uma placa e um sinalizador. São 3 testes no total. O primeiro deles é uma competição por tablets, o segundo é uma batalha com monstros e o terceiro é encontrar uma saída. Na primeira prova, os alunos competem entre si por tablets, onde quanto mais tablets coletados, mais pontos cada participante do exame receberá. O mesmo se aplica ao confronto com monstros, onde quanto mais o aluno derrota, mais pontos ele recebe. Depois de passar as 2 primeiras etapas, resta encontrar uma saída para a dimensão do exame.
O homem também observou que não há necessidade de fingir ser heróis, e caso surja uma ameaça real, eles devem usar um sinalizador para que um dos mentores possa salvá-los. Após o término do briefing, iniciaram-se negociações e discussões ativas entre os participantes do exame, onde alguns alunos tentaram formar equipes para facilitar a aprovação no exame, onde imediatamente pensaram nas táticas de suas ações conjuntas para se apoderarem do máximo de signos. Anki também esteve aqui, não sem alegria, lembrando que devido ao seu comportamento recente, que magoou muito o jovem, ninguém se juntaria a ele na equipe. Ele gritou para o solitário Sam que ele ficaria sozinho e teria pouco tempo de vida. Ele explicou o que estava acontecendo dizendo que toda a academia estava sob a autoridade dele e de sua família. Sam, não prestando atenção aos gritos de seu inimigo, pensou que mesmo os instrutores não conseguem controlar o que está acontecendo em outra dimensão, por isso emitem um sinalizador. Portanto, este é o local ideal para Anki tomar alguma atitude hostil. E então, olhando para a alegre companhia de seu inimigo, Sam percebeu que logo todos iriam olhar para quem riria por último. Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz feminina familiar chamando o jovem pelo nome. Virando-se, Sam viu Catherine se aproximando dele, que se ofereceu para fazer parte do mesmo time que ele neste exame. Em resposta, o jovem perguntou se ela tinha medo da reação de Anki ao fazer tal oferta. Ao que Catarina respondeu que pelo menos estava em dívida com seu salvador. Depois disso, ela acrescentou alegremente que, embora fosse uma menina, ainda assim tinha força mais que suficiente. Sam, emocionado, percebeu para si mesmo que essa garota realmente se preocupa com ele, e nem esconde seus motivos para ajudar. E assim, tendo aceitado a oferta de Catherine, o jovem, dirigindo-se com ela ao portal, disse que juntos seria muito mais fácil. De repente, um dos capangas de Anki, apontando para os jovens caminhando juntos, chamou a atenção de seu líder para o fato de que Catherine, aparentemente, havia se juntado à equipe de Sam. É claro que essa notícia não agradou muito Anki, que há muito tempo tentava chamar a atenção dessa garota. Mas aí o diretor disse que o exame estava começando e convidou todos a seguirem para o portal, onde Anki e toda a sua enorme gangue foram os primeiros a ir decididamente para lá. Ao ouvir o convite para o exame, Sam também disse ao companheiro que era hora de seguirem em frente, com o que a menina, claro, concordou. E assim os jovens aproximaram-se do portal e deram um passo que deveria conduzi-los à dimensão do exame. E assim, depois de um breve momento, em vez das paredes da sala onde acabavam de estar, uma floresta apareceu diante de seus olhos, onde um jovem, ao apanhar uma folha que caía, notou que embora esta dimensão tenha sido criada artificialmente, a folha não se distinguia da real. Seus pensamentos foram interrompidos pela aparição repentina de Anki e sua equipe, que notaram que o tempo de admirar a natureza havia chegado ao fim. Depois disso, ele acrescentou que agora Sam deveria pensar sobre que tipo de morte ele preferiria escolher para si mesmo. Parada por perto, Catherine notou que seu plano de simplesmente passear pela dimensão na companhia de Sam claramente falhou com a rápida aparição de Anki. E seu companheiro de repente disse alegremente que a garota não tinha nada com que se preocupar e que podia confiar totalmente nele. Depois disso, Sam foi até os jovens que se aproximavam, dando instruções a Catherine para ficar longe e sob nenhuma circunstância interferir. Sem entender o que seu companheiro estava tramando, a garota só conseguiu dizer o nome dele. E Sam já havia conseguido se aproximar de Anki e seus capangas, onde seu inimigo notou com desagrado que ele estava flertando com sua futura namorada. Demonstrando um chute, Sam disse de repente que seus oponentes ainda nem sabem o quão forte ele é. Onde todos os jovens que estavam em frente ficaram impressionados com o quão confiante esse cara estava em si mesmo. Enquanto isso, Sam, gritando que o único que morreria hoje seria o próprio Anki, correu em sua direção, preparando-se para atacar. No entanto, os jovens que estavam por perto de repente começaram a discutir o fato de que pareciam ouvir ossos sendo quebrados, sugerindo que os ferimentos de Sam ainda não haviam cicatrizado. O próprio atacante, sentindo repentinamente uma forte perda de força, foi forçado a parar seu movimento, sentindo como seu corpo começava a decepcioná-lo, mas ainda tentando falar alto com seu oponente. O jovem notou que sua energia Chi de repente começou a afetar a velocidade de seus movimentos, impedindo de completar o ataque. E toda a multidão de seus oponentes ficou ali, observando silenciosamente o que estava acontecendo com Sam. Mas então todos os jovens caíram na gargalhada, e Anki incitou o seu oponente, dizendo que é claro que se tratava de energia, e não do medo de ser mutilado. Então, olhando para o jovem curvado, Anki disse que nenhum desempenho o salvaria daquilo que ele teria hoje.
E então o líder do grupo ordenou que um de seus subordinados ensinasse uma lição de força a Sam, onde a ordem foi cumprida imediatamente, e o jovem se aproximou do alvo, coletando energia aqui para o ataque. Sam nem tentou se defender do golpe, que praticamente o derrubou do lugar onde estava. E o sistema anunciou que a resistência a este ataque era de 100%, foi atribuído um ponto de dano, onde, de acordo com as instruções, deveria receber 100 pontos. Olhando para o adversário, Sam disse que aparentemente ele tinha pouca prática, já que seu golpe nem foi sentido. E então, mostrando no rosto onde acertar, o jovem começou a pedir para tentar novamente. Depois disso, todos os outros que acompanharam Ankh também se tornaram ativos. Desejo dar uma lição a esse garoto atrevido. Dizendo que Sam definitivamente não viveria agora, os jovens começaram a cercá-lo, o que, no entanto, não assustou em nada o jovem. E então foi desferido o primeiro golpe, onde o atacante colocou todo o seu esforço nesse golpe. E o sistema anunciou imediatamente a Sam que o ataque estava 100% bloqueado e ele já havia conquistado 2 pontos dos 100 exigidos. Endireitando-se sorrindo em resposta, o jovem notou que o golpe do seu novo oponente foi ainda pior que o anterior. Mas antes que pudesse terminar de falar, ele imediatamente recebeu um golpe poderoso no corpo com a ponta do pé, onde o sistema invariavelmente anunciava um bloqueio de 100% e um aumento de 1 ponto de dano, após o qual Sam, continuando a incitar seus oponentes, notou que eles definitivamente precisam aprender a bater com mais força. Tendo aparentemente decidido testar todo o seu arsenal de técnicas de golpe no adversário, o próximo adversário desferiu uma cotovelada diretamente na cabeça do jovem, onde novamente todos os danos possíveis foram bloqueados, apesar do jovem cambalear com a força do golpe. Virando-se para olhar para quem estava dando o soco, Sam notou que teve a impressão de ter ido a uma casa de massagens e não estar participando de uma briga. O que, aparentemente, foi a última gota de paciência, já que não houve mais ataques únicos e todos os caras próximos começaram a bater em Sam aleatoriamente. E no meio da ação, Catherine, aproximando-se do local onde seu companheiro estava sendo espancado, exigiu ameaçadoramente que Ankh parasse com tudo isso. Mas em vez disso, o próprio companheiro respondeu à menina, pedindo novamente que ela não interferisse e apenas observasse. E enquanto Catherine estava perplexa, Sam notou mentalmente que restava apenas um pouco de tempo para esperar até que a tarefa fosse concluída. Enquanto isso, Ankh, vendo como a garota tentava defender seu inimigo, gritou bem alto para sua equipe não parar. E o mesmo jovem recebeu um golpe muito forte, que literalmente o derrubou. Depois disso, todos os outros participantes da briga rapidamente correram para acabar com o inimigo que havia caído no chão. Os golpes caíram sobre Sam como granizo, e tudo o que ele teve tempo de fazer foi notar o quão difícil era para seus oponentes. Enquanto isso, cada golpe era acompanhado não só pelo pedido do jovem para bater mais forte, mas também pela voz do sistema, informando o aumento de pontos. Catre assistiu tudo o que aconteceu com espanto, notando que apesar de uma surra tão brutal, seu companheiro parecia como se nada estivesse acontecendo com ele. O líder do grupo, que também não interferiu na briga, sacou o celular e decidiu que o espetáculo deveria ser visto pelo maior número de pessoas possível. E assim os demais alunos que estavam na dimensão exame passaram a receber mensagens com coordenadas e convite para ver o espetáculo mais interessante. Discutindo animadamente o que poderia estar acontecendo ali, entusiasmados com o interesse, os participantes do exame começaram a se movimentar nas coordenadas indicadas. Alguém, pelo contrário, duvidou que valesse a pena ir até lá, pois poderia ser uma armadilha para conseguir os seus sinais. Mas explicando que Ankh, que enviou a mensagem, já é capaz de deixar todo mundo sem sinais, outros alunos arrebataram os céticos. E assim, logo toda uma multidão de espectadores já havia se reunido no local dos acontecimentos, que ficaram muito surpresos com o que viram. Cercado pelo povo exausto de Ankh, Sam relaxou imponentemente no chão, dizendo a seus oponentes que ainda não tivera tempo de sentir nada. Então, sentando-se e olhando diretamente para o rosto de um dos que o espancavam com diligência, o jovem perguntou por que haviam chamado tantos espectadores, talvez para mostrar a todos a sua vergonha. E então todos os espectadores começaram a zombar do fato de Ankh os ter chamado para observar como seus capangas, exaustos, ficavam ao lado de Sam. É claro que o próprio Ankh não ficou nada satisfeito com este estado de coisas, onde não entendeu o que aconteceu com sua equipe. Sem perder o ritmo, ele deu a ordem para continuar derrotando o inimigo comum, ao que os lutadores completamente exaustos começaram a dizer que não tinham mais forças e que era inútil acertar Sam, pois ele não sentia mais os golpes.
O próprio Sam se levantou e lamentou que esses caras inúteis não conseguissem nem completar o trabalho, onde ele ainda não havia marcado o número necessário de pontos de dano. Dando um tapinha no rosto de um deles, ele notou que os jovens apenas se tornaram motivo de chacota junto com seu líder. Depois disso, Sam voltou-se diretamente para Ankh, onde notou que, como seus homens se revelaram inúteis, talvez ele devesse ter tentado atacar a si mesmo. Depois de ouvir o que o seu inimigo acabará de dizer, Ankh, cheio de ódio, ficou de lado por enquanto. E então toda a multidão próxima caiu na gargalhada, discutindo o fato de que a equipe de Sam e Ankh não conseguia nem lidar com uma nulidade como Sam. Catherine também não ficou de lado, que se divertiu muito com a forma como seu agressor, tendo tentado desonrar Sam, acabou se desonrando. Mas de repente o inimigo de longa data de Sam começou a avançar, onde imediatamente se tornou visível como ele começou a coletar energia Chi para atacar. O golpe que Ankh estava prestes a desferir foi um dos mais fortes, onde Catherine gritou para Sam recuar sem enfrentar esta técnica mortal. E então a mão do atacante finalmente atingiu o alvo, o que foi acompanhado por um poderoso efeito sonoro. No entanto, o resultado deste ataque chocou literalmente o jovem, onde o seu adversário facilmente parou este golpe esmagador. Agarrando a mão de Ankh, Sam perguntou sarcasticamente se isso era tudo que seu oponente era capaz, e naquele momento o sistema anunciou a adição de um ponto. Os espectadores, que continuavam observando o que estava acontecendo, começaram a rir novamente, agora notando as habilidades patéticas de Ankh, que não conseguia nem mover um fraco como Sam. Onde um jovem, sem esconder a sua raiva, ouviu o facto de só saber esconder-se atrás do estatuto da sua família, mas ele próprio revelou-se incapaz de tudo. E quando uma onda de raiva tomou conta do jovem, ele, gritando algumas palavras obscenas para seu oponente, lançou-se em um novo ataque. Reunindo energia Chi em seu punho, Ankh direcionou seu movimento diretamente para seu inimigo. Porém, não foi difícil para Sam se esquivar levemente desse ataque, que o tocou apenas brevemente para que o sistema acrescentasse um ponto a ele. Continuando a provocar o adversário a novas ações, o jovem, sorrindo, perguntou se haveria alguma ação significativa por parte do adversário. Ankh, pensando apenas que tudo isso era simplesmente impossível, lançou um novo ataque. Como resultado, o maxilar inferior de Sam recebeu um enorme gancho, o que literalmente arrancou o jovem da superfície da Terra enquanto o sistema continuava a anunciar a adição de pontos. Porém, tendo pousado com calma e sem cair, Sam, sacudindo-se, censurou novamente o oponente pela insignificância de suas habilidades. Catherine, que continuou a observar com interesse o que estava acontecendo, notou que havia subestimado claramente seu companheiro. Ankh estava simplesmente lamentando em voz alta que seus ataques, por razões completamente incompreensíveis para ele, não surtiram efeito. Olhando para o velho e confuso inimigo, Sam disse que suas habilidades eram um pouco melhores que as de seus capangas e sugeriu que continuassem tentando. O pensamento do jovem era apenas que ele precisava acumular um número suficiente de pontos para depois se vingar do agressor. E nessa hora, dizendo que Sam forçou, Ankh tirou uma cápsula do bolso, que não hesitou em engolir. Os espectadores, observando esta ação, notaram que o jovem utilizou uma pílula especial, que expõe o corpo a tais mudanças que afetam um aumento significativo na força e na capacidade de transformar a energia Qi. Onde o uso excessivamente frequente de tais drogas tem um efeito prejudicial no corpo humano ao longo do tempo. Enquanto isso, Ankh simplesmente começou a explodir com o aumento acentuado do nível de energia Qi, onde sibilou para o inimigo que ele mesmo havia conseguido isso. No mesmo momento, o sistema anunciou ao proprietário que devido a mudanças no inimigo, a complexidade da tarefa também muda, onde passa para uma categoria diferente, e o número de pontos necessários aumenta para 150. Claro que Sam não ficou muito feliz com o aumento da dificuldade da tarefa, já que antes das mudanças ele só tinha 20 pontos para marcar. Preocupada, Catherine gritou para o seu companheiro ter cuidado, pois Ankh estava agora mais forte do que nunca. Bem, o próprio Ankh, sentindo que a droga que havia tomado havia começado a fazer efeito total, já estava correndo em direção ao seu oponente. Bloqueando o golpe, Sam notou que o poder dos ataques de seu oponente havia aumentado significativamente. O que ele sentiu e suas costas bateram na árvore, onde foi arremessado pelo golpe de Ankh. Este ataque não foi em vão para as mãos do jovem, que ficaram gravemente queimadas nos locais onde foi aplicada força e energia. O sistema anunciou que a resistência ao impacto era de 50% e foram atribuídos 6 pontos de dano. Sim,
Embora os pontos não tenham zerado durante a nova tarefa, aguentar até chegar a 150 não foi uma tarefa nada fácil. E o inimigo enfurecido já iniciava seu novo ataque, onde, a julgar pelos movimentos, dava para entender que o próximo golpe seria desferido com um chute. Sun, tendo tempo de perceber todos os movimentos do oponente, também viu como sua perna estava levantada, onde o jovem conseguiu se esquivar para evitar danos graves. E a perna, carregando uma força enorme, aplicou-a no tronco de uma árvore próxima, quebrando-a ao meio. Dizendo a Sun, que estava no chão, que não tinha onde se esconder, Ankh levantou a perna para desferir um golpe para baixo, onde o defensor não teve escolha a não ser bloquear esse golpe, após o que o sistema anunciou novamente um bloqueio de 50% e um aumento de 9 pontos de dano. Ankh, sentindo que depois de tomar a pílula algo havia mudado a seu favor, não pensou em parar, onde lançou um ataque composto por uma série de socos, dos quais, no entanto, Sun se esquivou. Observando que seu oponente não tinha espírito e força suficientes para respondê-lo, Ankh disse que então continuaria a luta da mesma maneira. Lembrando Sun de todas aquelas palavras em voz alta que ele disse no palco em frente à instituição de ensino, o amargurado lutador voltou a atacar com a mão. Depois disso, olhando para o enorme buraco que ficou no tronco da árvore após seu golpe, o atacante convidou seu oponente a se render, onde a rendição significa que não vale mais a pena resistir ao seu oponente, o que Sun não concordou. Sem ouvir o que seu antigo inimigo dizia, o jovem notou que devido ao fato de ter que se esquivar desses ataques muito poderosos, os pontos não foram somados. Mas era melhor do que ser atingido por um único golpe que o incapacitaria e o impediria de completar a tarefa. E então, enquanto pensava, Ankh lançou um novo ataque, onde atingiu Sun com o joelho enquanto saltava. E o sistema anunciou imediatamente o grau de bloqueio e a adição de pontos de dano. Jogado novamente contra a árvore, o jovem pensou que não duraria muito assim, e não se sabia quando o efeito da droga acabaria, então era preciso pensar em algo. Olhando para o adversário, que se segurava no local onde a joelhada acabará de cair, Ankh mais uma vez correu para atacar, onde, nos olhos de Sun, de repente houve uma comparação entre o cara correndo em sua direção e o monstro contra o qual ele teve que enfrentar por 30 minutos. Então o jovem decidiu que aqui era necessário escolher aproximadamente as mesmas táticas de ação que então na Arena do Castigo. Enquanto Sun observava seu oponente se preparar para atacar, ele disse a si mesmo para se concentrar e acalmar sua mente. Ele viu Ankh correndo em sua direção, imaginando aquele mesmo monstro com um enorme martelo na ponta da cauda. Mesmo que a velocidade de seu oponente fosse muito alta, seu olho experiente ainda conseguia captar cada movimento. E assim foi desferido o golpe, onde o jovem fez um leve movimento de corpo para desviar. Porém, a inclinação foi calculada de tal forma que o rosto de Sun travou um pouco sem causar danos significativos, onde o sistema imediatamente anunciou um aumento de pontos. E os espectadores ao redor começaram a discutir ativa e insatisfeitamente o fato de que Ankh estava claramente mirando no templo e queria matar Sun. Enquanto se defendia de outro ataque, o jovem ouviu essas conversas e notou mentalmente que não seria tão fácil matá-lo agora. O próximo ataque de Ankh jogou o jovem a alguns metros, ferindo suas mãos, das quais o sangue jorrou imediatamente. No entanto, isso não o fez recuar e ele continuou a manter uma postura de combate sob a voz do sistema de pontuação. No novo movimento de seu oponente, ele percebeu um ângulo familiar, onde o primeiro monstro com quem lutou também apontava seus tentáculos. Depois disso, o jovem notou que esse garoto nunca poderia se comparar com aquele monstro da Arena do Castigo, já que durante o tempo que passou naquela arena, ele aprendeu a fugir muito bem de qualquer ataque, até mesmo dos mais complexos. E furioso por não ter conseguido derrotar completamente o seu oponente, Ankh uniu energia e atacou novamente, do qual Sun não se esquivou, mas aceitou bloqueando com as mãos. Seguiu-se imediatamente o golpe seguinte, depois outro, e o sistema só teve tempo de anunciar a soma dos pontos. Os espectadores surpresos notaram com entusiasmo que Sun, por algum milagre, sobreviveu a todos os ataques de Ankh, mesmo os mais poderosos. Todos notaram que o cara tinha muitos ferimentos no corpo, que, no entanto, não pareciam muito terríveis. Ela estava preocupada com a condição de sua amiga e de Catherine, que não entendia por que ele não revidou. Supôs-se que após o ataque, realizado sob a influência da pílula, as mãos de Sun ficaram gravemente danificadas. Onde foi depois disso que o jovem começou a tentar se adaptar à forma como seu adversário agia, onde ele se esquivou ou falhou em golpes para evitar danos graves ou minimizá-los.
A única coisa que não cabia na cabeça da garota era que tudo isso poderia ter sido feito por uma pessoa com vasta experiência em artes marciais, mas Sam nunca foi uma dessas pessoas. Enquanto isso, o inquieto Ankh preparava novamente seu ataque, usando ao máximo sua energia Chi. Observando a trajetória da mão do oponente, Sam tentou descobrir a melhor forma de anular a força do golpe. E assim, percebendo o que precisava ser feito, o jovem empurrou-se do chão com rapidez e força, onde, apenas um momento depois, a mão do seu oponente o alcançou na mesma trajetória. A força, claro, foi suficiente para jogar o jovem vários metros para trás, contra outra árvore. Mas conseguimos evitar danos significativos e, além disso, conseguimos pontos de dano, onde, após a atribuição dos próximos pontos, o sistema anunciava que a tarefa estava concluída, e o proprietário agora poderia receber uma recompensa. Havia 3 opções de recompensa para escolher, onde o primeiro item era um aumento na velocidade, o segundo item era um aumento na velocidade e o terceiro era a capacidade de atacar em resposta. Observando Ankh se preparar para atacá-la novamente, Sam escolheu a terceira opção sem qualquer dúvida, decidindo que não se permitiria mais ser espancado daquele jeito. E agora o inimigo se aproximou dele, desferindo seu próximo golpe terrível. Porém, para grande surpresa do próprio atacante, Sam interrompeu facilmente esse movimento. E o sistema anunciou que começa a ativação de uma nova habilidade, onde a energia de ataque é primeiro absorvida. Quando o sistema anunciou o segundo estágio de ativação da habilidade, todo o corpo de Sam foi preenchido com energia Chi, onde ele imediatamente se preparou para desferir seu primeiro ataque. E, finalmente, foi anunciado que o terceiro estágio de ativação de habilidades também foi lançado com sucesso, após o qual Sam correu para o ataque. Chocado com o que estava acontecendo, Ankh só teve tempo de notar a semelhança do nível de treinamento de seu oponente com o seu, após o que o lado esquerdo do rosto do jovem finalmente encontrou o punho de seu oponente. O movimento que Sam realizou continha uma força enorme, acumulando tudo o que ele havia vivenciado até aquele momento. Jogado para o lado, Ankh caiu no chão, sua condição não lhe permitindo mais continuar a luta. Imediatamente, o lutador derrotado foi cercado por todos os lados por espectadores que acompanhavam os acontecimentos todo esse tempo. Nenhum deles conseguia acreditar que Sam tinha um poder tão enorme, com o qual derrotou o próprio Ankh. Catherine, que também ficou ali e tentou entender tudo o que acabará de acontecer, não ficou menos chocada do que as outras. Enquanto isso, o vencedor deste confronto aproximou-se do inimigo derrotado e se ofereceu para continuar a luta. Enquanto ele dizia isso, o sistema anunciou que o proprietário agora havia dominado uma nova habilidade de contra-atacar. Porém, naquele momento, seus capangas chegaram até seu chefe derrotado, que começou a levantá-lo do chão, não acreditando em sua derrota mesmo depois de tomar a pílula. O próprio perdedor não conseguia acreditar na derrota, tentando entender como isso poderia acontecer. Observando a equipe arrastar seu líder enfraquecido, o público nunca deixou de se surpreender com o fato de uma celebridade como Ankh ser mais fraca que Sam. E o vencedor da luta lembrou que com a ajuda da nova habilidade, ganhar pontos ficará muito mais fácil. Encontrando-se rapidamente à frente do lado perdedor tentando sair do campo de batalha, Sam sugeriu não parar por aí e continuar a luta. Onde ele incitou aqueles que arrastaram Ankh, afirmando que seu líder agora é como um cachorro espancado, de quem eles provavelmente querem se vingar. É claro que estas palavras feriram muito o orgulho dos jovens, que, no entanto, não sabiam o que responder. O próprio vencedor notou que as circunstâncias estavam agora da melhor maneira possível, onde muito provavelmente os caras iriam atacá-lo novamente e adicionar pontos de dano a ele. Porém, gritando que ainda teriam tempo de se vingar dele, toda a equipe de repente se virou e fugiu. Ao ver seus oponentes fugirem, Sam praguejou, já que esse estado de coisas não lhe prometia novos pontos. Então Catherine virou-se para ele, que já havia conseguido se aproximar de Sam, onde lembrou ao jovem que precisavam de sinais do lado perdedor. Lembrando que agora eles estavam no exame em primeiro lugar, Sam correu para alcançar o derrotado, exigindo dar-lhe os comprimidos. E os jovens, tentando se esconder da represália, olharam em volta e tentaram incentivar uns aos outros, vendo que Sam os estava alcançando. Aos poucos, eles começaram a chegar à conclusão de que não conseguiriam se esconder, pois o exausto Ankh estava desacelerando bastante seus movimentos. E de repente um deles, parando abruptamente, gritou que já estava farto dessa correria. Onde ele gritou alto que mesmo que ele, Paul Andriggs, tivesse que sacrificar sua vida, ele protegeria seu líder e, portanto, ficaria para deter Sam. Onde os outros, ao ouvirem isso,
ficaram muito surpresos quando seu companheiro conseguiu se tornar tão altruísta. Mas então toda a empresa, que continuava em movimento, parou de repente. Onde mais dois, que se autodenominam Frank Castle e John McCoy, também disseram que estavam prontos para morrer a morte dos bravos por seu líder. A última pessoa em quem Hank podia confiar também começou a dizer que também estava pronto para se sacrificar. Mas outros, os primeiros a falar sobre a vítima, imediatamente o impediram, dizendo que então não haveria ninguém para arrastar e proteger Hank. Jogando o líder de costas, o jovem notou que agora pelo menos não havia necessidade de pressa. Enquanto isso, Sam se aproximava rapidamente de seus oponentes recentes, onde Catherine não estava muito atrás dele. E então, de repente, 3 capangas do derrotado Hank apareceram na frente dele, gritando bem alto que agora Sam estava definitivamente acabado. Notando a grande devoção dos capangas ao seu líder, o jovem preparou-se para a batalha. Mas de repente aconteceu algo que nem ele nem ninguém, incluindo Catherine, que estava por perto, poderiam esperar, onde seus oponentes repentinamente caíram de joelhos diante deles, levantando as mãos em uma saudação militar, o que era um sinal de respeito e submissão. Depois disso, implorando a Sam que não batesse neles, eles pegaram seus cartazes e os entregaram ao vencedor. Tendo aceitado a oferta, ainda sem entender o que estava acontecendo, Sam perguntou confuso que era assim que queriam impedi-lo. A garota que estava ao lado dela notou que eles provavelmente gritaram alto sobre a morte de Sam de propósito, para que seu líder não pensasse nada de ruim contra eles, mas eles próprios, com medo de serem espancados, se renderam. O que o trio rendido imediatamente confirmou, dizendo que eles deliberadamente chamaram seus nomes em voz alta, já que seu futuro na amizade com Hank estaria definitivamente garantido, e eles de alguma forma sobreviveriam a essa derrota. Ao receber uma explicação, o jovem sorriu, entendendo tudo que aquela equipe havia feito com seu chefe, onde realmente não havia lealdade. E então, segurando as preciosas tábuas, o jovem notou que agora poderia seguir em frente, porque o exame continuava. 2 estudantes já bastante exaustos, no meio da floresta, preparavam-se para repelir outro ataque. E então, de algum lugar dos arbustos, um forte fluxo de energia irrompeu e passou por eles, após o que os jovens decidiram que era melhor para eles deixar este lugar. Mas antes que tivessem tempo de dar alguns passos, mais 2 estudantes atacaram-nos dos arbustos. Usando técnicas contundentes, eles rapidamente mobilizaram seus oponentes, onde estes não esperavam tal resultado do exame. E no mesmo momento, um fluxo de energia apareceu novamente do outro lado, avançando direto para os prisioneiros. Onde desta vez, estando imobilizados, os jovens não conseguiram fugir, e o ataque foi bem sucedido. Depois disso os caras ficaram moles, e quem executou esse ataque apareceu do matagal, lembrando que essa era uma excelente técnica que Hank lhe ensinou. Um dos presos exigiu sua libertação, ao que o recém-surgido membro da gangue respondeu que neste caso seu mestre Hank O'Brien não conseguiria obter o maior número de placas e passar no exame melhor do que ninguém. Depois disso, aquele que apenas imobilizara o colega começou a exigir que ele desse o sinal, ao que o preso respondeu que então seus dias na instituição de ensino estariam contados. Mas em resposta, ele recebeu apenas um chute na cabeça e ouviu uma afirmação sobre o fato de não saber definir prioridades corretamente. Depois disso, o jovem que desferiu o golpe explicou que, ao entregar o sinal, o sujeito só perderia seu futuro extraordinário, enquanto seu mestre perderia o primeiro lugar. E assim, exigindo a renúncia ao sinal, os jovens começaram a espancar ativamente seus cativos. Sofrendo dezenas de golpes, os jovens só conseguiam pensar na gravidade dessa humilhação para eles. De total impotência, um dos prisioneiros começou a pedir ajuda em voz alta. Onde, um segundo depois, a voz de alguém praticamente ordenou parar e parar essa surra. Onde, erguendo a cabeça, as vítimas viram Sam à sua frente, acompanhado por Catherine. E o jovem continuou, dizendo que pessoas aleatórias que ele conhecia poderiam espancá-lo, mas não ousavam tocar nos outros. Ao ouvir uma declaração tão incomum e ousada, os ladrões de placas literalmente congelaram no lugar. Reconhecendo o homem atrevido como Sam Stone, os jovens notaram que ele aparentemente teve muita sorte por seu líder não o ter matado. E os cativos concluíram que a esperança de salvação era falsa, uma vez que uma pessoa como Sam não poderia fazer nada contra os seus agressores. E o jovem notou com alegria que teve muita sorte, pois, aparentemente, nem todos souberam que ele havia nocauteado Hank. E agora o trio já estava correndo em direção ao seu novo objetivo, declarando no caminho que se ele conseguisse escapar de seu mestre, então eles terminariam o que ele começou. Observando os jovens que se aproximavam,
Catarina perguntou ao seu companheiro se ele precisava da sua ajuda, ao que o jovem respondeu que a menina poderia apenas observar. Depois disso, ele destemidamente deu um passo à frente em direção aos seus próximos oponentes. Os primeiros golpes dos atacantes foram desferidos simultaneamente de 3 lados diferentes. Depois de algum tempo, os jovens perceberam que seus membros já estavam doendo pela quantidade de golpes recebidos, mas o oponente ainda estava bastante alerta. E seus ex-prisioneiros declararam com não menos surpresa que esse Sam não era o mesmo Sam que eles conheciam antes. O próprio objeto da aplicação da força física, a quem o sistema durante todo esse tempo apenas anunciava a soma de pontos, sugeria aos seus adversários que não parassem de tentar, onde estes últimos mais uma vez notaram que já tinham atingido o limite das suas capacidades, mas o estado inalterado do adversário os deixou muito irritados. Porém, depois de pesar todos os prós e contras, os jovens encontraram apenas uma solução razoável, que era abandonar o campo de batalha o mais rápido possível. Porém, Catherine imediatamente correu atrás dos rapazes que tentavam se esconder, gritando para eles que não conseguiriam escapar. Depois de alguns passos, a garota deu um bom salto, bloqueando instantaneamente o caminho de 2 jovens em fuga. Eles tentaram avançar ainda mais, mas não conseguiram, pois seu caminho foi bloqueado por um chute poderoso infligido por Catherine. A força que os jovens não conseguiram resistir e literalmente caíram no chão como sacos de batatas. Mas imediatamente, saltando, os próprios 2 detiveram seu cúmplice, dizendo que só eles não queriam receber dinheiro por suas ações conjuntas. Continuando suas tentativas de evitar o castigo, o terceiro começou a espancar seu próprio povo, exigindo soltá-lo e dar-lhe a oportunidade de escapar, onde, ocupado tentando se libertar do aperto, não percebeu Sam aparecendo atrás dele, o que atingiu com tanta força que o jovem literalmente enterrou o rosto no chão. E no mesmo momento, seus ex-prisioneiros concordaram com ele para espancá-lo. Depois de algum tempo, todo o trio amarrotado sentou-se perto de uma árvore com as mãos amarradas nas costas. E não muito longe deles, Sam e Catherine e os 2 caras que eles salvaram também estavam sentados perto do fogo. Os resgatados só tiveram tempo de agradecer aos seus salvadores pelo que fizeram, lembrando que não se sabia como tudo poderia acabar para eles. Sam respondeu que não havia nada a agradecer, notando mentalmente que graças a esses 3 hooligans ele conseguiu ganhar muitos pontos. Entregando a placa à sua fiel assistente, Sam agradeceu à garota, dizendo que não teria conseguido sem ela. Aceitando esse presente generoso, que garantia a aprovação na primeira fase do exame, Catherine, assim como ele antes, respondeu que não era necessária nenhuma gratidão. E o jovem já estendia a mão com sinais aos resgatados, convidando-os a levar algo que definitivamente lhes permitisse seguir em frente. Porém, os rapazes começaram a recusar essa ajuda, dizendo que não ajudaram na conquista desses troféus, cujo número total poderia ajudar muito Sam no final. Mas o vencedor não quis ouvir nada, dizendo que já tinha 4 sinais. Tendo aceitado o presente, os jovens não pouparam palavras de agradecimento, declarando também que se Sam precisasse de alguma coisa, poderia contar com eles. E ele realmente precisava de informações sobre quem estava agindo no interesse de Anki e como. Onde recebeu a informação de que alguns estavam extraindo tablets para ele. Outras pessoas de sua equipe estão focadas exclusivamente em lutar contra monstros. Tudo isso foi confirmado pelos caras salvos por Sam, dizendo que o jovem já havia derrotado o mais forte do time de Anki. Depois de ouvir seus interlocutores, Sam anunciou repentinamente que desta vez queria ter certeza de que Anki e toda a sua equipe perderiam. Em resposta, os rapazes gritaram que isso era impossível, já que cada membro da equipe de Anki era mais forte que o aluno médio. Porém, Sam afirmou que estava pronto para receber qualquer golpe de seus oponentes e lidar com todas as consequências. Aqui Catherine interveio no diálogo, dizendo que sozinho ele talvez não fosse capaz de enfrentar tantos oponentes. Ao que o jovem explicou que tanto Anki quanto seu povo eram simplesmente muito arrogantes, por isso ele teve que tomar a pílula só para tentar não cair nos olhos dos outros. Onde, mesmo depois do exame, se Anki tentar se vingar, será apenas de quem o humilhou, ou seja, Sam. Então o jovem voltou-se para as emoções dos rapazes, perguntando se eles próprios ainda estavam cansados de agir regularmente como sacos de pancadas. Onde ele disse que a princípio eles se deixarão superar no exame, mas depois se acostumarão com essas concessões e em todas as suas atividades de vida futuras não serão melhores que escravos. Concluindo seu discurso, Sam, levantando-se, disse em voz alta que se ele mudasse alguma coisa em sua vida, definitivamente não haveria momento melhor do que agora. Houve um silêncio mortal ao redor por um tempo, onde Sam,
pensando que suas palavras não surtiram efeito, afundou em sua cadeira. Mas os dois prisioneiros recentes gritaram bem alto que eles realmente estavam fartos de suportar tudo isso e deveriam começar a resistir. E Catherine, aproximando-se de seu companheiro, notou que ele tinha excelentes habilidades de fala. Em resposta, Sam, é claro, agradeceu a garota, mas notou para si mesmo que estava apenas compartilhando sua própria experiência de vida passada. E neste momento um de seus novos aliados já estava interessado em saber por onde deveriam começar suas ações. Ao que seu salvador respondeu que primeiro precisava fotografar seus novos cativos. Após isso a foto deverá ser enviada a todos os seus amigos, solicitando que a localização dos demais membros da equipe de Ankh seja revelada. Sam também pediu para mencionar que ele foi o iniciador de tudo e estava pronto para distribuir todos os sinais que recebeu. Onde ele, Sam Stone, está pronto para ajudar absolutamente todos que precisam de ajuda. Catherine observou que seu companheiro age de forma muito decisiva e, em geral, não se comporta como um estudante comum. E então o líder de todos que estiveram sob o jugo da equipe de Ankh por muito tempo disse em voz alta que havia chegado a hora de colocar seu plano em ação. Depois disso, todo o grupo de jovens levantou-se e deixou o local da sua curta estadia. Uma menina de ombros nus foi convulsivamente pressionada contra uma árvore, onde, quase gritando, pediu para ficar sozinha. Mas os dois rapazes que se aproximaram dela nem pensaram em parar, exigindo um sinal e a atenção feminina de uma beldade que por algum motivo nem haviam notado antes. Fechando os olhos, a menina começou a gritar com todas as forças e a pedir ajuda. E então Sam, que apareceu atrás dos estudantes inescrupulosos, disse-lhes em voz alta para pararem com suas ações. Ele conseguiu atrair a atenção dos membros da equipe de Ankh, que ficaram bastante surpresos com o comportamento tão ousado de seu outrora quieto colega de classe. Enquanto isso, a vítima planejada já havia se levantado, pegando algumas pedras nas mãos, onde seu rosto não era um bom presságio para os agressores. Os capangas de Ankh nem tiveram tempo de entender o que havia acontecido quando de repente sentiram uma dor aguda na nuca. Bem, a garota indefesa, de repente puxando os cabelos e desabotoando a jaqueta, de repente começou a se transformar em um menino. Onde, olhando para os adversários derrotados, o jovem, segurando uma peruca na mão, notou que mais dois haviam sido eliminados. Enquanto isso, Sam contatou sua namorada, perguntando como eles estavam neutralizando os capangas de Ankh. Ao que Catherine respondeu imediatamente que tinham acabado de lidar com outro trio de amantes de presas fáceis. Depois disso, ela acrescentou que agora eles estavam pegando as placas e seguindo em frente, ao que Sam lembrou a amiga de não se esquecer de entregar os prisioneiros no local designado. Concluindo a conversa, o jovem notou que seus novos aliados superaram todas as suas expectativas, tendo capturado tantas pessoas da equipe de Ankh. Ao que seu companheiro, terminando de amarrar um dos Olíduas neutralizados, observou que estava muito feliz com a decisão de se defender. É claro que eles nunca venceriam num confronto um contra um, por isso atacam em grupos. E então o parceiro de Sam perguntou com que propósito ele estava reunindo todos os prisioneiros em um só lugar. Ao que o jovem respondeu que isso era necessário para lidar com todos ao mesmo tempo, onde tal determinação impressionou fortemente seu parceiro. E assim, logo todos que foram neutralizados pelos Estudantes Unidos estavam em um lugar ao lado daqueles que os trouxeram para cá. Conversando entre si, os cativos especulavam sobre o que seus captores poderiam querer deles, onde houve até sugestões de que eles simplesmente seriam submetidos a represálias de grupo. Mas de repente, vendo os portais se abrindo, os prisioneiros perceberam que aquele era exatamente o lugar onde os monstros deveriam aparecer para passar na segunda etapa do exame. E estes últimos não ficaram esperando, começando a emergir dos portais, o que horrorizou todos os membros cativos da equipe de Ankh, que decidiram que desta forma quem os apanhou decidiu livrar-se deles de uma vez por todas. Naquele exato momento, todos esses caras antes legais começaram a ligar para a mãe e implorar para salvá-los de uma morte tão terrível. Sam, que estava observando o que estava acontecendo todo esse tempo, finalmente deu o comando para se juntar à batalha. E todos que recentemente caçaram os capangas de Ankh correram para atacar os monstros, onde todos, atacando monstros, usaram suas habilidades no nível mais alto possível. O diretor que observava o exame viu os membros da equipe de Ankh Obrin pedindo ajuda enquanto estavam entre os monstros, onde, aproveitando esta situação, o departamento masculino ordenou avançar imediatamente para resgatar os alunos e suspender o exame. Claro, esses monstros eram artificiais e não podiam causar lesões físicas, mas a psique dos alunos poderia sofrer, o que o diretor expressou, apressando os mentores a se moverem para dentro do portal.
E quando a missão de resgate estava lá dentro, o diretor sentou-se no chão, pensando que ele também conseguiria um bom negócio por tudo o que aconteceu. E assim, depois de algum tempo, todos os alunos se reuniram no salão de assembleia, onde seriam resumidos os resultados do exame. O diretor anunciou que a prova foi bem-sucedida e agora o melhor aluno será premiado publicamente, onde toda a multidão imediatamente aplaudiu, parabenizando Sam e desejando-lhe boa sorte. E assim, o jovem que apareceu no palco agradeceu a todos pela atitude e apoio, onde ele não se esqueceu de notar que foi graças a todos eles que ele, que especificamente pegou menos sinais e matou menos monstros, conseguiu ficar em primeiro lugar. Enquanto isso, a equipe derrotada de Ankh ficou à margem junto com seu líder, que claramente não estava satisfeito com o resultado. O diretor já havia conseguido presentear o melhor aluno com seu merecido prêmio, onde os prêmios foram uma poção que aumenta a energia Chi, um livro de artes marciais e um cartão especial. Este cartão, emitido apenas a o melhor aluno, confere-lhe um estatuto especial. Este prêmio causou verdadeira sensação entre os alunos, que notaram que desta vez os prêmios foram muito melhores do que nos anos anteriores. Ela ficou especialmente feliz por sua amiga e companheira de exame, Catherine, que ainda não conseguia acreditar nas habilidades de Sam, que o levaram ao primeiro lugar. Neste momento, um dos lutadores de Ankh voltou-se para seu líder, dizendo que este prêmio era claramente destinado a ele, o que apenas colocou lenha na fogueira, onde Ankh, o perdedor em tudo, já estava fora de si de raiva. E Sam, vendo que a cerimônia de premiação havia acabado, pulou habilmente do palco, aproximando-se de seu antigo inimigo. O jovem, mostrando o prêmio, notou ter ouvido um boato de que esse prêmio era destinado a Ankh. Ao que seu oponente perguntou em voz alta o que mais Sam precisava, que já conseguiu tudo o que podia. E os alunos que assistiam a toda essa ação notaram que Sam provavelmente quer continuar a luta, então ele está se deparando com isso. E assim foi, porque o jovem, tendo demonstrado a poção, perguntou ao seu inimigo se isso era realmente algo que ajudaria a aumentar sua energia aqui. Depois disso, bem na frente do inimigo, enfurecido pelo desamparo, Sam esmagou o pacote, do qual a pílula voou imediatamente, que o jovem habilmente pegou e engoliu imediatamente. Naquele mesmo momento, o jovem sentiu como se seu corpo estivesse repleto de toda a energia do mundo, onde ele notou imediatamente que sua energia aqui agora se move de uma maneira completamente diferente, abrindo novas possibilidades para seu uso. Catherine, que observava o que acontecia, observou que quando Ankh tomava os comprimidos, ele sempre escolhia aqueles que causavam maiores danos ao corpo. Pegando seu antigo inimigo pela cabeça, Sam notou que a pílula que acabará de tomar era muito parecida com a que seu oponente havia usado durante a luta. Portanto, ele irá compartilhar com Ankh, que está tão acostumado com essas drogas, se algum dia ele conseguir algo assim novamente. Depois disso, o jovem se virou e foi embora, declarando rindo que, embora fossem oponentes, precisavam ajudar os indefesos. Ankh, que há muito estava no limite das emoções, gritou que ele e Sam eram pessoas completamente diferentes, com status e posições diferentes na sociedade. Chegou o fim de semana e todos os alunos que chegavam para estudar vindos da periferia da cidade ou mesmo de outras cidades foram para suas casas. Sam, sentado à janela do ônibus, olhando as paisagens da cidade que passavam diante de seus olhos, notou que embora este seja um mundo diferente, em geral tudo aqui é igual ao seu antigo mundo. E assim, depois de algum tempo, o jovem desceu do ônibus, parando em frente à porta de uma casa particular na periferia da cidade. Ainda não ousando entrar, Sam notou que fazia muito tempo que não via seus pais. Afinal, em sua vida anterior, seus pais ficaram muito doentes e ele teve que contrair dívidas enormes para tentar salvá-los. Porém, mamãe e papai perceberam como era difícil para ele e cometeram suicídio para que seu filho pudesse viver uma vida normal. Refletindo sobre o fato de não ter ideia de qual era o estado de saúde de seus pais neste mundo, Sam, estendendo a palma da mão para a maçaneta, observou que faria todos os esforços para salvá-los. Mas antes que ele tivesse tempo de tocar na porta, ela se abriu de repente e seu pai sorridente apareceu na soleira, que ouviu o ponto do ônibus e foi ao encontro do filho. Incapaz de conter suas emoções, Sam literalmente se jogou no pescoço do pai com lágrimas nos olhos. Não entendendo que isso estava acontecendo com o filho, o pai disse que eles não se viam há apenas uma semana, e agora era hora de voltar para casa, pois sua mãe havia preparado muita comida deliciosa. Logo toda a simpática família se reuniu para jantar na mesa posta pela mãe de Sam. Satisfeita com a chegada do filho para o fim de semana,
A mulher oferecia constantemente carne ao jovem, acompanhando com as palavras de que ele havia perdido muito peso. Olhando para seus pais, o jovem notou que, a julgar pela aparência deles, estava tudo bem com seus pais neste mundo. Mas mesmo assim, ele decidiu aproveitar a prevenção e pediu ao sistema que abrisse uma janela para a troca de pontos. Na lista de compras possíveis, o jovem descobriu um determinado suplemento para o corpo humano que trata doenças e melhora a condição física, e imediatamente, sem hesitar, comprou-o. Seu uso foi único, e Sam, sem hesitação, direcionou a aquisição para os corpos de seus pais. E assim que a poção curativa, cujo efeito eles não podiam ver, tocou seus corpos, o homem e a mulher pareceram congelar, onde, depois de alguns segundos, ambos os pais notaram que de repente se sentiram muito bem e agradáveis por alguma coisa. Ao que o filho deles, sorrindo, disse que aparentemente sua volta para casa teve um efeito muito benéfico em seus corpos. Rindo e dando tapinhas na cabeça de Sam, seu pai sugeriu passar o dia seguinte juntos. Ao que o jovem, claro, concordou, embora lhe prometesse passar o dia inteiro no mercado vendendo verduras com o pai. E assim, no dia seguinte o jovem já estava ao lado do pai, ajudando nas negociações. Percebendo que, dadas as suas capacidades atuais, vender vegetais poderia parecer ridículo, Sam, no entanto, decidiu ser mais simples. De repente, o pé de alguém pisou em parte da mercadoria que ele e seu pai estavam na frente de transeuntes e clientes, onde, olhando para cima, Sam viu um homem, acompanhado de um jovem, bem na sua frente. Voltando-se para o pai do jovem, um homem se aproximou e perguntou como estava o velho Robert Stone hoje. Levantando-se imediatamente de seu assento, o pai de Sam cumprimentou o Sr. Clarence Smith, agradecendo-lhe pelo espaço fornecido para o comércio e estendendo um saco de vegetais como sinal de gratidão. Aceitando a oferta, o homem disse que neste caso está tudo muito bem, onde Robert deveria se lembrar de pagar amanhã o aluguel do próximo mês. Então o senhorio voltou-se para o jovem que o acompanhava, apontando para o pacote e dizendo-lhe que o filho deveria estudar bem para depois não ficar no mercado vendendo verduras. Nesse ínterim, seu filho respondeu que estudava normalmente e se tornaria mais poderoso que seu pai. Este o abraçou e se afastou da tomada. Mas Sam, que naquele momento havia se levantado, gritou alto e ameaçadoramente para que os homens parassem. Onde, pai e filho se viraram e não entenderam quem se atreveu a gritar com eles, perguntando a Sam quem ele era. Sem se preocupar em explicar, o jovem disse que Clarence deveria pagar pelos vegetais que pisoteou. Ao que o homem, rindo, respondeu que ninguém poderia obrigar o chefe deste mercado a pagar nada no seu próprio mercado. Depois disso, o homem, abrindo os braços, acrescentou que ele era o rei e Deus aqui, onde sem a sua participação o pai do jovem indignado não conseguiria ganhar um centavo para viver. E essas foram as últimas palavras que saíram da boca do dono do mercado, pois sua fala foi interrompida por um golpe poderoso, o que foi suficiente para Clarence assumir uma posição vulnerável em seu próprio mercado sujo. De pé sobre o atrevido Sam derrotado, demonstrando a materialização de sua energia chi, repetiu sua exigência de pagar pelos bens danificados. Mas então seu pai se aproximou dele, que, tocando no ombro do filho, disse que não havia como competir com o chefe do mercado, ao que Sam respondeu imediatamente que resolveria tudo. E assim que ele se virou, a mão de alguém imediatamente o agarrou pelas roupas, onde a capacidade de usar a energia aqui ficou imediatamente visível. Foi o filho do chefe do mercado, que exigiu que Sam se afastasse do pai e não usasse suas habilidades contra pessoas comuns. Olhando para o seu oponente com um olhar arrogante, o jovem perguntou se ele gostaria de lutar contra ele interferindo em seus assuntos. Ao que o filho do chefe do mercado respondeu que estava no nível médio, enquanto Sam era o pior da academia. Depois disso, o jovem imediatamente correu para o ataque, gritando que poderia facilmente lidar com uma escória como Sam. Reunindo todas as suas forças e energia, o filho do chefe do mercado desferiu um golpe esmagador no oponente. Mas ele não parecia sentir nada, olhando para o oponente com um olhar entediado enquanto o sistema anunciava a adição de pontos de dano. Enquanto isso, o atacante estava completamente perdido, pois seu melhor ataque não causou nenhum dano. Percebendo que precisava de óculos para prevenir a saúde de seus pais, Sam abordou seu oponente, continuando a provocá-lo a novas ações com afirmações de que não comia muito mingau quando criança. É claro que o orgulho do jovem, aliado à opinião inflada que tinha de si mesmo, não ignorou o que foi dito. Onde literalmente um segundo depois o filho do chefe do mercado fez uma nova tentativa de lidar com o atrevido. Então, um golpe após o outro caiu sobre Sam,
E tudo o que ele fez foi comparar essas tentativas lamentáveis com picadas de mosquito. Mas em algum momento o jovem, reunindo sua energia, percebeu que os mosquitos podem ficar entediados rapidamente. Depois disso, ele desferiu um único golpe em seu oponente, o que foi suficiente para o filho do dono do mercado voar vários metros para trás. Então, aproximando-se do inimigo derrotado, Sam o chutou com pouca força, acusando ele e seu pai de se aproveitarem da dependência das pessoas comuns deles, tirando-lhes o que restava. Depois disso, o jovem relembrou as palavras que disse ao seu oponente caído no chão sobre seu status médio na escola, o que de alguma forma não o ajudava muito agora. Ao receber outro chute, o filho do mercador caído no chão só pôde concluir sobre a incrível força de seu oponente. Mas então a voz de Clarence soou atrás do jovem, exigindo que ele parasse de bater no filho, caso contrário o pai ficaria sem um lugar para negociar. E o pai de Sam imediatamente começou a pedir desculpas ao chefe do mercado, observando que seu filho simplesmente não era inteligente e perspicaz. Ao que Clarence respondeu que não se importava com as habilidades mentais de seu filho Robert, e imediatamente deu a este último um tapa retumbante na cara. Sam não conseguiu perdoar isso e imediatamente se viu ao lado de Clarence e deu-lhe um tapa na cara, que acabou sendo várias vezes mais sensível do que o que seu pai recebeu. E o homem que se viu no chão novamente gritou que esta era a gota d'água e, como dono do mercado, estava privando a família de um local para negociar. Ao ouvir essa afirmação, o jovem se aproximou do dono do mercado, tirando algo de seu bolso e colocando bem diante de seus olhos. Onde Clarence notou com indisfarçável surpresa que Sam possui um cartão especial de instituição educacional. Onde o homem sabia muito bem que tal cartão é dado a apenas um aluno, o que mostra suas altas habilidades e status de elite. Isso imediatamente fez Clarence pensar que a família Stone não era tão simples quanto poderia parecer à primeira vista. Tendo começado a procurar algo em sua bolsa, o dono do mercado chegou à conclusão de que eles poderiam ter bons conhecidos e conexões em círculos elevados. Decidindo estabelecer contato com aqueles que poderiam ser úteis no futuro, Clarence entregou um cigarro a Sam. Depois de dar uma olhada, o jovem disse que ainda era apenas um estudante e não deveria fumar. Então o homem deu o cigarro ao pai de Sam, deixando-o acender e pedindo desculpas por tudo o que aconteceu. Onde, sem entender que isso de repente começou a acontecer, Robert convidou o dono do mercado para discutir as condições de aluguel do local. Ao que Clarence imediatamente gritou que o lugar sempre pertenceria à família Stone, e que ele lidaria pessoalmente com qualquer um que ousasse ofendê-los de alguma forma. Então, voltando-se para Robert e seu filho, o homem observou que faria todos os esforços para o bem-estar deles. O dia de trabalho acabou e os pais de Sam dormiam pacificamente quando de repente a porta do quarto se abriu silenciosamente, onde imediatamente apareceu na porta o filho deles, que já havia conseguido adquirir outra porção do medicamento na loja do sistema. Esticando a mão à sua frente, o jovem começou novamente a injetar energia curativa nos corpos de seus pais. Sob a agradável influência da qual sua mãe e seu pai começaram a sorrir mesmo durante o sono, experimentando inconscientemente uma sensação de felicidade. Voltando ao seu quarto, o jovem pensou se essas porções da droga seriam suficientes para que tudo ficasse bem com seus pais. Depois, os pensamentos do jovem foram ocupados pelos próximos exames, onde, claro, a presença do seu cartão terá um papel significativo, o que, no entanto, não exclui a necessidade de uma preparação normal. Onde no caso dele, o jovem precisava encontrar alguma maneira de ganhar pontos de dano rapidamente. Voltando-se para o menu do sistema, o jovem viu uma tarefa onde lhe era pedido que sobrevivesse durante uma semana noutra dimensão, onde imediatamente notou que esta não seria uma dimensão criada artificialmente, mas sim uma dimensão real, com todos os seus perigos reais. Afinal, cada dimensão individual representava todo um mundo independente, com a sua própria ecologia, o seu próprio clima e outras características individuais que exigiam adaptação. Além disso, cada dimensão estava repleta de uma variedade de criaturas, algumas das quais pareciam humanoides, outras pareciam animais de contos de fadas. Havia até alguns que lembravam pessoas ou personagens de desenhos animados conhecidos. Porém, diferentemente da dimensão artificial, na real havia uma possibilidade real de morrer, onde, com suas habilidades atuais, ele simplesmente precisa estar constantemente nos habitats de criaturas de baixo nível, com a ajuda do qual será possível ganhar mais pontos sem perigo significativo de vida. Tendo elaborado um plano de ação, Sam decidiu procurar alguma passagem próxima para outra dimensão. E como estava a apenas 20 minutos dele, o jovem relaxou e decidiu descansar um pouco.
Depois de algum tempo, o jovem, durante o sono, sentiu algo úmido, quente e viscoso escorrendo em seu rosto. Abrindo os olhos, o jovem literalmente pulou na cama, vendo a origem do que pingava em seu rosto. Foi a boca aberta de um enorme monstro, que imediatamente começou a atacar seu alvo. De alguma forma, esquivando-se das garras do monstro, o jovem começou a correr, tentando entender como esse monstro foi parar em seu quarto. Uma vez na rua, Sam viu um certo anel de energia no céu, assim como monstros aparecendo de algum lugar e enchendo a cidade. Sem pensar duas vezes, o jovem começou a abrir a janela do seu sistema, que poderia ajudar a entender o que estava acontecendo. Porém, assim que apareceu, o sistema emitiu apenas uma mensagem informando que o mundo ficou sem proteção, após a qual a tela começou a encolher e desaparecer. E enquanto Sam tentava entender o que estava acontecendo aqui, descargas elétricas começaram a aparecer perto do círculo de energia. Depois disso, outro monstro apareceu do nada, parecendo um cachorro mutante. Tendo traçado um alvo para si mesmo, o monstro foi direto para Sam, onde este não teve escolha a não ser tentar escapar. E naquele momento o jovem acordou de repente e pulou na cama gritando. Gradualmente recuperando o juízo, Sam notou que isso, aparentemente, ainda era apenas um sonho. Mas era impossível não notar que o sonho era muito realista. Algumas questões foram levantadas por algum tipo de defesa do mundo, onde o jovem se interessou por quem era sua organizadora e do que ela estava protegendo. Com base nos acontecimentos do sonho, a proteção restringe monstros que vivem em outras dimensões, o que permite que as pessoas visitem essas dimensões, mas não permite que monstros entrem no mundo humano. O jovem lembrou-se dos muitos livros históricos que havia lido, onde nenhum deles mencionava tais acontecimentos. Parecia que alguém limpou deliberadamente a história, onde se sabe com segurança que os livros de história são apenas uma ferramenta para controlar a mente das pessoas. Afinal, os livros de sua vida passada ou falavam de países onde a louça era lavada a cada meio século, ou de cidades onde o ar tinha gosto de doces diversos, ou de estudantes que caminhavam 50 quilômetros até a escola todos os dias. Depois de repassar seu sonho em sua cabeça novamente, Sam pensou por que ouviu, o que poderia estar relacionado com a transmigração de sua alma. Porém, ele tinha muito pouca informação e conhecimento sobre este mundo, o que ainda não lhe permitia revelar todos os segredos. O jovem decidiu se distrair e dormir, mas depois de 10 minutos, durante os quais tudo o que fez foi se revirar, Sam percebeu que não conseguiria mais adormecer. Então ele decidiu não perder tempo e ir para outra dimensão para descobrir tudo ali. Ao chegar lá, percebeu que estava longe de ser o único que decidiu visitar outro mundo. E no portal estava um homem que fazia o controle de acesso, pedindo ordem e respeito à prioridade. Dando uma volta, Sam notou que estava muito animado para meia-noite. E então, quando o jovem já estava em frente ao portal, a mão de alguém caiu de repente em seu ombro. Foi um homem que fazia o controle de acesso que observou que os alunos deveriam estudar e não andar por outros mundos. Ao que Sam fez uma pergunta sobre a existência de restrições de idade para visitar outras dimensões. À sua pergunta, ele imediatamente recebeu a resposta de que não há restrições de idade, porém, há restrições de habilidades, onde as habilidades de Sam agora não são suficientes para sobreviver em outra dimensão. Percebendo que não conseguiria simplesmente passar, o jovem decidiu voltar para casa e tentar dormir um pouco. Mas de repente seu movimento foi interrompido por uma mensagem do sistema informando que ele havia perdido o prazo estabelecido para completar seu treino diário de 3 horas. Onde há pouco o jovem se lembrou dessa tarefa diária, que não realizava para receber maior desenvolvimento na área do castigo. Percebendo instantaneamente que todos iriam testemunhar como ele cairia em outro mundo, o jovem rapidamente avançou. E diante de seus olhos a passagem para a arena do castigo já havia começado a se abrir. Percebendo que não poderia desaparecer aqui, Sam mudou abruptamente a direção de seu movimento, abrindo caminho no meio da multidão. Onde, vendo uma floresta próxima, o jovem decidiu se esconder de olhares indiscretos ali. E assim que ele desapareceu atrás das árvores e arbustos, um portal que levava à arena de punição se abriu imediatamente. Ao cair dentro, Sam repreendeu o sistema, que não entendeu nada, o que poderia levá-lo a ser enviado a um laboratório para estudar o fenômeno, já que os portais para a arena não são visíveis para ninguém além do dono do sistema. Mas antes que o jovem tivesse tempo de recuperar a respiração normalmente, seu novo teste apareceu diante de seus olhos, onde, voltando-se para a janela do sistema, o jovem leu que a tarefa era derrotar o monstro à sua frente.
Aliviado porque agora os testes não estavam associados ao fato de ele ser espancado regularmente, Sam convidou seu oponente para iniciar a luta. Bem, o monstro nem precisava de convite e, sem ele rapidamente correu para o ataque. Sam saiu do caminho do inimigo, atingindo simultaneamente sua enorme perna. Então o jovem subiu na perna do monstro, cobrindo-o liberalmente com seus golpes poderosos. Mas naquele momento o monstro, cerrando o punho volumoso, apontou-o diretamente para Sam. O golpe não foi fraco, mas o jovem, arremessado vários metros, conseguiu bloqueá-lo e ainda assim permaneceu de pé. Olhando para o adversário, o jovem disse que o golpe, claro, não foi ruim, mas não foi forte o suficiente. Depois disso, tendo coletado sua energia aqui, o jovem usou um golpe de energia, que jogou seu oponente para longe. Depois disso, sem esperar que o monstro se levantasse, Sam com um salto se viu de bruços, coberto por uma máscara protetora, onde o jovem desferiu um golpe poderoso na cabeça do monstro com as duas mãos ao mesmo tempo. Mas seu oponente não iria desistir assim, agarrando o jovem e acertando na cabeça com sua cabeça gigantesca. Sam não gostou muito dessa ação e, usando sua energia Chi, se libertou do aperto e respondeu exatamente com a mesma cabeçada, que teve tanta força que o monstro foi novamente jogado a vários metros de distância. Depois disso, a máscara em seu rosto ficou coberta de rachaduras e começou a desmoronar, e o próprio inimigo não conseguiu mais se levantar. O sistema anunciou ao jovem que a tarefa havia sido concluída com sucesso e que ele estava retornando ao mundo normal. A fila de pessoas que desejavam visitar outra dimensão não diminuiu pela manhã, e outro portal se abriu próximo na floresta, onde Sam, que saiu disso, ficou feliz que a entrada e a saída ocorressem em um só lugar, o que o salva de capítulos estranhos. Olhando em volta, o jovem notou que ninguém deveria ter notado sua partida e chegada. Porém, naquele mesmo segundo o jovem ouviu uma voz familiar chamando pelo nome e perguntando o que ele estava fazendo ali. Ao se virar, Sam viu Kartin se aproximando dele, que disse que era hora de ir para a escola. Decidindo verificar a garota, o jovem perguntou se ela havia notado algo estranho ali, onde a questão não ficou totalmente clara para Katrin, e ela perguntou novamente sobre o que exatamente era a estranheza. Ao que a amiga respondeu que simplesmente teve um sonho estranho, que confundiu com a realidade, pedindo-lhe que não prestasse atenção às suas palavras. Mudando de assunto e chamando a atenção do amigo para a hora, o jovem pulou abruptamente da cadeira e gritou que estavam atrasados. E Katrin se levantou e ficou surpresa com o comportamento estranho de sua amiga, que enquanto isso pensava no que a garota estava fazendo aqui, porque ela não poderia ir para outro mundo onde fossem necessárias habilidades mais avançadas. No campo de futebol da escola, vários alunos se divertiam trocando a bola entre si. Sam observou-os pela janela, pensando que contando apenas com a arena de punição, ele não seria capaz de se animar rápido o suficiente. Enquanto estava no dormitório, o jovem estava tentando descobrir como poderia ganhar pontos de dano rapidamente para poder comprar itens de aprimoramento na loja do sistema. E então ele notou uma mensagem no fórum estudantil, que dizia que Anka havia novamente tentado atrair a atenção de Catherine, o que novamente não teve sucesso para ele. Onde Sam percebeu imediatamente que a ferramenta para ganhar pontos estava ao seu alcance. Entretanto, esse mesmo instrumento percorria o território da instituição de ensino, acompanhado pelos seus capangas, onde ficava claro pelos rostos de toda a empresa que não estavam muito contentes com a vida. E havia algo para se estressar, já que todos ao seu redor não faziam nada além de lembrar a Anki e sua equipe de sua reprovação no exame. Cansado de ouvir tudo isso, o jovem gritou com raiva para que tudo que as pessoas cochichavam fosse dito diretamente na sua cara, sem medo de ser punido por isso. Ao que os alunos responderam que seria uma honra demais para uma nulidade como Anki, que, no fim das contas, só sabia falar. Depois disso, todos que estavam por perto começaram a se dispersar rapidamente, sem prestar atenção ao jovem que havia perdido influência e popularidade. Este foi o ponto de ruptura onde Anki gritou desesperadamente, perguntando-se o que estava acontecendo aqui. Ao que os seus companheiros, entregando-lhe o telefone, responderam que seria melhor que ele próprio olhasse. Pegando o celular, Anki olhou para a tela, ainda sem suspeitar do que poderia ver ali. E lá foi aberta uma página do fórum estudantil, onde foi postado um post informando que finalmente o cachorro malvado Anki O'Brien recebeu de Sam Stone o que merecia por suas ações. Depois de ler o conteúdo da postagem, Anki imediatamente pensou que provavelmente eram truques de Sam. As emoções avassaladoras do homem o forçaram a apertar sua mão com tanta força que o telefone do amigo se quebrou em pequenos pedaços, o que o deixou muito chateado.
Decidindo que o momento da vingança não poderia mais ser adiado, Ankh tirou o telefone do bolso. E ele ligou para o tio, pedindo-lhe que encontrasse para ele pessoas que pudessem cumprir a ordem de assassinato, em que ele está disposto a gastar qualquer quantia de dinheiro. Tendo recebido a confirmação de que seu pedido seria atendido, o jovem despediu-se de seu familiar. Ao ouvir o pedido do seu líder, um dos seus companheiros notou, não sem emoção, que se tratava realmente de uma espécie de medida extrema. Afinal, os executores desse trabalho sujo eram guerreiros autodidatas que não possuíam documentos escolares, o que os privava da oportunidade de contar com um trabalho normal. Essas pessoas são absolutamente cruéis e bem pagas, pois ultrapassam quaisquer princípios, o que as distingue de quaisquer outros guerreiros. Desta vez, o alvo destes mercenários será um estudante, onde com certeza não irão simplesmente deixar tudo o que aconteceu, tendo ordenado uma investigação séria. Ao que Ankh respondeu que isso só poderia acontecer se o alvo morresse nas dependências da escola, mas não haveria investigação se seu corpo fosse encontrado fora da escola em algum lugar da floresta. Virando-se e seguindo na outra direção, o jovem de repente percebeu que matar Sam sozinho dificilmente o satisfaria, onde considerou necessário tratar da mesma forma com Catarina, que apoiava o seu inimigo. Parado perto de um antigo prédio abandonado, Sam notou que este era um excelente lugar para emboscar e matar uma pessoa. Mais uma vez lendo a mensagem onde lhe foi oferecido para vir a este lugar em troca da segurança de Catherine, o jovem notou com tristeza que foi em vão arrastá-la para esta história. E então, entrando, Sam gritou bem alto para que o cachorro que ele havia batido antes aparecesse diante de seus olhos, onde ele imediatamente ouviu muitos passos de homens vindo em sua direção. Alguns segundos depois, o jovem se viu cercado por todos os lados por desconhecidos, acompanhados por Ankh, seu antigo inimigo. Sorrindo maliciosamente, disse que tinha planos de lidar com Sam mais tarde, mas agora a morte o alcançaria hoje. Bem, o jovem que caiu na armadilha notou que, a julgar pela aparência, os oponentes de hoje são guerreiros mercenários, onde, porém, o nível de desenvolvimento de tais guerreiros não é alto, visto que são autodidatas, e ninguém os ensina como desenvolver e aumentar adequadamente seu nível. De todos aqueles que estavam à sua frente, Sam conseguiu destacar apenas aquele que realmente poderia criar problemas para ele, já que foi desenvolvido em um nível superior ao dele. Ele se virou para ele, perguntando quem ele era, o que explicou por sua ausência precoce dos asseclas de Ankh. Ao que o guerreiro respondeu que não fazia parte da equipe do colega, mas acabará de assumir um emprego que prometia uma boa quantia. Apontando para o seu empregador, o homem observou que, enquanto esse sujeito pagar, ele fará tudo o que disser. Onde Ankh imediatamente começou a dizer sarcasticamente que toda a arrogância de Sam havia desaparecido de repente. Ao que o seu adversário, sorrindo, respondeu que só à primeira vista parecia que tinha medo destes lutadores inúteis. Onde esses lutadores mais inúteis notaram imediatamente que tal afirmação de algum aluno que derrotou alguns colegas de classe soava muito alta. E o líder deles já havia ido até Sam, dizendo que já tinha visto comportamento semelhante entre criaturas de outras dimensões. E preparando-se para atacar, o homem acrescentou que todas essas criaturas, como a prática mostrava, eram na verdade inúteis. Vendo como seu oponente usou sua energia aqui, o jovem notou seu nível de desenvolvimento verdadeiramente alto. Enquanto isso, o homem deu ordem para bloquear todas as entradas e saídas para que Sam não pudesse se esconder das represálias. Onde, apenas um segundo depois, ele desferiu seu primeiro golpe no alvo designado. Porém, apesar do jovem ter se esquivado do golpe, a energia que encheu a mão do oponente ainda deixou marcas em seu corpo, causando dor. E embora o sistema anunciasse que o bloqueio era de 50% e 17 pontos de dano foram atribuídos, só observou que essa desmontagem não seria fácil. Sentindo sua ferida, o jovem tentou descobrir a melhor forma de agir nessa situação, onde uma adição desagradável para um inimigo de nível superior era que todos os seus ataques visavam matar. Mas, como em qualquer outra situação, você sempre poderá se adaptar ao padrão dos seus oponentes. Enquanto isso, Ankh ficou de lado e riu de Sam, perguntando sarcasticamente para onde foi repentinamente a capacidade do cara de receber um soco com calma. Em resposta, o jovem gritou que era melhor que seu colega verificasse ele mesmo na prática, onde, ao ver Sam se mover em sua direção, Ankh começou a pedir aos mercenários que o protegessem. Tendo interrompido o ataque seguindo a ordem do cliente, o líder dos mercenários correu para Ankh, cobrindo-o consigo mesmo. Porém, Sam não tinha intenção de atacar seu inimigo de longa data, onde, empurrando-se da parede, mudou abruptamente sua trajetória.
Ele rapidamente correu para a saída, onde o líder dos mercenários imediatamente correu atrás dele. Mas todas as saídas estavam bloqueadas, onde um dos combatentes notou que o jovem precisava passar por ela para passar. Mas sem sequer pensar em entrar num confronto violento, Sam de repente fez o que ninguém esperava dele, simplesmente cuspindo na cara do homem. Enquanto ele estava em estado de estupor com o que havia acontecido, o jovem continuou correndo calmamente. Limpando do rosto tudo que havia saído da boca de Sam, o guerreiro gritou com raiva que mataria pessoalmente esse aluno. Enquanto isso, outro guerreiro apareceu no caminho do fugitivo, bloqueando seu caminho. Cobrindo prudentemente o rosto de um possível ataque de cuspida, o homem notou que sua tentativa de fuga terminaria aqui. Porém, desta vez Sam nem pensou em cuspir, mas desferiu um bom golpe abaixo da cintura no oponente. Depois disso, sem esperar que o líder dos guerreiros e aquele que ele cuspiu na cara o alcançassem, o jovem correu para continuar correndo. Quem ordenou o massacre assistiu tudo o que aconteceu com surpresa, notando o estranho comportamento de seu inimigo, que não causa danos reais aos seus assassinos com suas ações, mas parece irritá-los deliberadamente com tais ações. Enquanto isso, Sam, ao encontrar outro guerreiro que bloqueou seu caminho, deu uma cutucada nos olhos com os dedos. E assim, após um curto período de tempo, toda a equipe de mercenários correu atrás do jovem, lançando ameaças e maldições contra ele. Onde o jovem também conseguiu incitá-los, fazendo gestos obscenos e declarando que deveriam aprender a correr se quisessem alcançá-lo. Mas de repente um golpe forte praticamente prendeu o jovem na parede, o que fez com que surgissem até rachaduras ao longo dela. Onde o sistema foi rápido em anunciar que o nível de bloqueio era de 100% e o proprietário recebeu um ponto de dano. E então os homens furiosos que o alcançaram, esfregando os punhos, disseram com satisfação que agora ele responderia por todas as suas cuspidas e outras ações. Ao que o jovem respondeu que o que os seus agressores tinham planeado não beneficiara ninguém e que era melhor que conversassem num ambiente calmo enquanto tomavam uma chávena de café. Essa calma do jovem provocou ainda mais seus assassinos, onde, reunindo energias, um deles dirigiu-se a Sam com palavras não muito agradáveis. Depois disso, um após o outro, os golpes caíram sobre o jovem daqueles que lhe desejavam a morte hoje. Onde os mercenários não pouparam esforços e o sistema só teve tempo de anunciar a adição de pontos, provocando especificamente seus oponentes a ações mais ativas, Sam gritou para não levar um tapa no rosto, pois seria muito doloroso. Tal afirmação só agradou a um dos que o espancou, onde o homem disse que agora era a hora da vingança. Erguendo as duas mãos ao mesmo tempo, o guerreiro gritou bem alto que aquela cusparada na cara foi seu grande erro, onde ao invés de uma morte rápida, ele morreria em agonia por muito tempo. E o organizador do evento de hoje alegrou-se com a forma como uma gangue de mercenários lidou com seu inimigo, apoiando suas ações com suas exclamações de aprovação. Sam ficou deitado calmamente no chão e pensou que tudo aconteceu exatamente como ele havia planejado, onde provocou todos os demais, que correram para vencê-lo primeiro, e seu líder, entendendo a sede de vingança, ficou de lado. E enquanto o líder, superior ao seu nível, não atua, todos os demais nada mais são do que uma ferramenta para ele ganhar pontos. Mas depois de algum tempo, a gangue de mercenários sentiu que suas forças estavam se esgotando, onde, vendo o que estava acontecendo, Anki de repente percebeu que tudo isso lembrava muito de alguma coisa. Além disso, durante todo esse tempo, o líder dos mercenários, que acompanhava de perto o espancamento, perguntou-se o que estava acontecendo agora. Onde, apesar dos inúmeros golpes que recebeu, não há um único arranhão no cara. Sam concluiu alegremente que havia acumulado uma quantidade muito boa de pontos, mas precisava de mais alguns minutos de surra intensa para poder comprar os produtos necessários para se fortalecer. Porém, inesperadamente para ele, o líder dos mercenários deu um passo à frente, que já estava pronto para atacar, reunindo energia aqui em um punho. O jovem mal conseguiu bloquear quando sentiu toda a força do novo ataque. Esse golpe o jogou para trás, onde o jovem bateu com força na parede. O líder dos mercenários já havia conseguido se aproximar do seu objetivo quando o sistema anunciou a adição de 36 pontos de dano e bloqueio de 50%. Enquanto isso, o homem já se preparava para acabar com seu oponente, onde a energia que não saía de sua mão. Onde notou que não conhece os truques que Sam usa para não sentir os golpes de sua equipe, mas agora irá cumprir pessoalmente a ordem recebida de Ant.